Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí. Não sei qual o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo. Estamos aqui hoje mais uma vez na frente desse trabalho. O nosso irmão Rony. Está aqui o nosso pastor, nem mais nem menos, né? Um pastor aqui que eu falo um negócio pra você. Um pouco difícil, né? Mas, como diz, né? Temos que estar usando os que estão dentro de casa primeiro, né? Vamos estar tendo uma conversa, um bate-papo com o nosso pastor. E eu creio que vai ser bênção, né? O pastor vai estar contando um pouco da sua história, da sua trajetória. E que Deus abençoe. Desde já agradecer, né, pelo pastor, por sempre estar conosco aí, nos ajudando, nos apoiando. E conversar um pouco, falar sobre a sua vida, né? O que Deus fez na sua vida desde do início lá atrás, juntamente com o nosso irmão Rony. Não é não, Rony? Bom dia, boa tarde, boa noite. O pastor está sendo difícil, não sei porquê, né, Fernando? A gente trocou ideia com o Marcílio, mas aqui nós estamos mais de 5 minutos para tentar começar essa live. E falar do pastor é meio complicado para nós, porque o pastor ele compra todas as nossas loucuras, né, Fernando? Então, o pastor tá acompanhando nós aí, né? Na medida do possível, tudo que a gente propõe para ele aceita, ele dá uns retoques aqui, outros ali, que não são pouco. Mas ele sempre está com nós, sempre está trocando ideias, sempre está dando uns conselhos. E pastor, a gente quer saber, não o pastor, a gente quer saber primeiro o Bruno. Quem é o Bruno Kaique? Desde lá Pessoa, né? Desde lá da infância, pastor. Eu sei que o pastor não vai saber como foi o nascimento, lógico, mas o pastor deve saber as histórias pela mãe do pastor que contou. Se teve alguma complicação lá na infância mesmo, o pastor pode caminhar nessa pegada aí. Sim, eu quero agradecer essa oportunidade, né? Também a oportunidade da gente contar nossa história, né? De todos conhecerem aí quem é a gente, né? Pessoalmente. A minha história, acredito que seja parecida com muitos, né? Que tem as suas dificuldades, mas sempre superando aí diante de Deus, né? Diante da graça. A minha história, minha família é do Paraná, né? Minha mãe é do Paraná, meu pai, são todos paranaenses, veio para o estado de São Paulo. Mais, melhor dizendo, Herculândia ali, região de Tupã, Quintana, Marília. Herculândia aqui é a capital da muda, né? E também do amendoim. Meu pai sempre trabalhou na roça, minha mãe sempre trabalhou na roça. Mas a nossa vida começou a ter uma dificuldade maior quando meu pai veio a falecer, né? Meu pai veio a falecer, nós somos em 5 irmãos. Eu tenho mais 4 irmãos, que são 2 irmãs e 2 irmãos. Eu sou o mais novo, né, entre eles, tenho 28 anos. E quando meu pai veio a falecer, eu tinha apenas 5 anos de idade, né? Eu era o mais novo. A minha irmã mais velha já era casada, né? Tinha um outro irmão que morava em Panorama, com uma tia minha, que estava por lá. E o meu outro irmão trabalhava e era eu mais outra irmã, né? Quando minha mãe teve a falta do meu pai, a gente passou uma dificuldade muito grande. A gente passou situações que às vezes quem olha hoje em dia pensa que uma família não pode passar, mas a gente acabou passando. Só que o meu irmão, né, o Juninho, que é um dos meus irmãos mais velhos, ele foi como se fosse um pai pra gente. Ele, em todas as áreas, ele supriu as nossas necessidades. Em todas as áreas mesmo, em todas as datas comemorativas, ele sempre esteve ali como um pai presente para nos ajudar. E a gente superou essa etapa de dificuldade, né? Graças a Deus, minha mãe casou de novo, a gente teve mais uma vez uma etapa superada. E o Bruno é o Bruno da igreja, cresci no altar, né? Cresci na igreja, minha irmã sempre foi do Evangelho Quadrangular e sempre nos levou para a igreja do Evangelho Quadrangular. E depois eu fui para uma comunidade, né? E depois a Assembleia de Deus, e estou aí até hoje na Assembleia de Deus. Assim a gente vai mais um pouco se falando. Glória a Deus. O pastor, mas que nem o pastor estava comentando, né? Depois que o pastor teve a falta, né, do seu pai, a sua família passou por uns momentos meio difíceis. Mas a gente pode observar, né? O quanto Deus é maravilhoso na nossa vida, porque através do outro irmão do pastor, né? Não é, como posso dizer, não é ser um líder, né? Mas Deus levantou o irmão do
pastor para que venha sustentar a sua família, né? Sim. E isso é bastante importante a gente parar para analisar, porque mesmo nas circunstâncias, às vezes a gente acha que está tudo perdido, mas não está, né? Porque a gente perdeu um muito querido, é muito forte. E o nosso Deus capacitou, né? O pastor, Juninho, o pastor falou, Sim, né? sim. E teve a força de estar ajudando a família, e a família teve um levante, né? Conseguiu se erguer, cabeça firme para frente. E que nem o pastor falou, graças a Deus, foi só levantando, o crescimento, né? A família renovada de novo, com força para adorar o Deus verdadeiro, né? Mas é isso aí, pastor, top. Meu irmão, ele foi uma peça fundamental para o meu crescimento, né? Esse meu irmão, porque ele, além de ser o provedor da casa na área financeira, ele também era aquele que educava, junto com a minha mãe. E meu irmão é um homem de muito princípio, né? Até na cidade onde eu morava, ele é muito conhecido, tem um nome fortificado, que ele mesmo construiu a história dele, né? E ele nos educou com muito princípio. Minha mãe também é uma pessoa de muito princípio. Minha mãe é uma pessoa que sempre nos ensinou o caminho correto, certo. Minha família é uma família de princípio. E meu irmão, tanto na área financeira como na área da educação. O ensino que ele nos trouxe foi o ensino mesmo de homem, ensino de crescer, da sociedade. Pastor, mas quando o pai do pastor faleceu, o seu irmão tinha quantos anos mais ou menos, Júnior? Olha, de certo eu não vou lembrar, mas quando meu pai faleceu, a minha irmã mais velha, eu acho que se não me falha a memória, tinha 16 ou 17 anos. O meu irmão teria na base dos 15 anos. 15 anos. Responsabilidade, né, cara? É pra você ver, né? Às vezes a gente se olha assim, a gente quer jogar a idade, né? Sim. Achar que a idade. Só que você vê, Deus levantou ele apenas com 15 anos, como o pastor disse, não tem certamente a certeza da idade, mas na faixa mais ou menos. E você vê como que Deus já trabalha, né? Pastor, mas ele tinha uma referência assim, paterna para ter uma autoridade de ensino, de uma referência para vocês. Como é que era? Segundo que a minha mãe conta, né, meus irmãos teve mais contato com o meu pai, né, que é os meus dois irmãos mais velhos, que é a Valéria e o Júnior, né. A Valéria hoje tem já a base quase dos 40, o meu irmão deve ter uns 38 anos hoje. Eles tiveram mais contato com meu pai. Meu pai sempre foi o provedor da casa. Segundo o que minha mãe sempre fala, meus irmãos contam, ele, como todo homem tem as suas falhas, não tem, né? Todo homem tem as suas falhas, tem os seus erros, mas na parte da educação dos filhos e de ser o provedor, meu pai sempre deu esse exemplo. E esse exemplo vem, meu irmão teve essa referência. Eu não peguei do meu pai, mas eu consegui pegar do meu irmão essa referência. A parte que o pastor pegou, porque veio do seu irmão. O seu irmão teve uma parte com o seu pai. Então, Sim. praticamente o pastor teve um acompanhamento do que o seu pai passava para eles, né? Sim. Pastor, nesse cenário só a Valéria, sua irmã, Qual cenário? como é que ela chama? Valéria. Nesse cenário só ela que era Só- evangélica? A minha mãe era da congregação cristã. Ela serviu a congregação 19 anos. Depois que veio para o estado de São Paulo, ela não foi mais à congregação, mas a minha irmã já era. A minha irmã era líder de louvor na quadrangular, minha irmã tinha trabalhos. Eu cresci ali indo na quadrangular muito novo, ia também na salinha, né? Era criança, dava um trabalho para assistir da salinha, criança, né? como toda criança. Era uma bênção de Deus. Mas ali eu comecei. Na verdade, minha irmã sempre me falou do evangelho. Minha irmã mais velha, sempre, toda oportunidade. Eu lembro quando eu sempre fui ligado à tecnologia. Minha mãe sempre se esforçou para dar o que a gente pedia, né? Todos os momentos ali, minha irmã sempre pregava o evangelho para mim, sempre falava. Toda oportunidade ela me levava. Eu lembro uma vez que eu não ia muito com uma rotina muito à igreja, e tinha um passeio da igreja, acho que é no Hop Harley, um dos maiores parques, né? E foi uma estratégia, minha irmã, os irmãos da quadrangular na época pagou pra mim, né? E eu fui, se enturmei mais com a mocidade ali na época do evangelho da quadrangular. Foi onde cada vez mais ali eu fui. E o que me chamava muita atenção na quadrangular era o louvor, né? Eles tinham uma banda lá espetacular. Na época eu acho que era uma das melhores bandas de Herculândia. Então era muito bom, tinha a mocidade.
conseguiu ali me trazer para perto também. Isso é importante. Pastor, né? E a importância também, né? A gente sempre fala, mas a semente lançada, né? Sim. Porque nem em todo momento a sua irmã desistiu. Em algum momento ela sabia que você chegaria para perto, né? Sim. Ela usou como estratégia, né? Sim. Isso bacana a gente vê aí. Pastor, nessa questão, a perda, nesse tempo da quadrangular, o pastor já sentiu um vazio, alguma coisa? O pastor não tinha idade para entender o que tinha acontecido na época sobre a questão da perda do seu pai? Do meu pai, acho que a falta começou, acho que na pré-adolescência, né? Sim. Que você começa a entender realmente a falta paterna de um pai. E até hoje, né? Com 28 anos, muitas vezes a gente ainda sente a falta paterna, sente a falta de ter um pai. E é muito importante, esse momento aqui é um momento oportuno para dizer sobre isso. Todo pai tem a sua responsabilidade, só que o pai é uma grande referência dentro do lar, dentro da casa. Você pega o próprio Abraão, quando ele teve que despedir Agar e Ismael por causa da situação de Sara. A Bíblia diz que Agar deixou Ismael, né, a morrer e ficou a um tiro de flecha, porque ela não queria ver o menino morrer. Só que aquele menino era filho de Abraão. O anjo apareceu para Agar e disse: Agar, não chores. Deus ouviu a oração do menino. Então Abraão, ele não deu a Ismael uma herança financeiramente como deu a Isaac, depois ele daria, mas ele deu uma das maiores heranças, que é ensinar Ismael ao Deus que ele servia. Então quando Ismael orou ali, Deus ouviu a oração do menino, né? Então Abraão deixou essa herança. Então acho que todo pai deve deixar uma herança, e a herança não é só financeira, é uma herança educacional, uma herança de princípio, mais importante, uma herança de ensinar o seu filho a servir a Deus. Pastor, depois da quadrangular, o pastor ficou quanto tempo lá? A quadrangular foi para mim uma grande escola. Era muito novo, tinha muitos amigos ali, tinha minha personalidade. Na época eu gostava muito de jogar bola, eu sempre gostei, né, de estar no meio. Mas eu me lembro de um culto na quadrangular, onde foi um rapaz jovem, pregador, ministrar a palavra de Deus. Eu estava sentado ali na nave da igreja, ouvindo o culto, e às vezes como um adolescente, né, ouvindo e não ouvindo o culto ali, ouvindo e sentado, e aquele rapaz ali pregando, eu me lembro quando no final da mensagem dele, quando ele começou a ministrar, ele estava ministrando e ele começou a falar sobre uma chamada. Você que tem uma chamada, você que quer. E naquele momento eu senti dentro de mim como se fosse um fogo. E eu sei que o Espírito Santo não toma a nossa consciência, né? Deus não toma a nossa consciência. Mas quando eu me vi, eu já me vi de pé com a mão levantada. Quando ele diz: quem quer uma chamada? Eu me vi de pé, e na época eu lembro que eu surpreendi muitas pessoas, porque o Bruno vai querer uma chamada, né? O Bruno tem tantos filhos aí de obreiros, tantos filhos mas o Bruno vai querer uma chamada, logo o Bruno. E eu me lembro que depois dali, o amor a uma chamada de Deus, depois eu entenderia que era uma chamada, mas no princípio Deus me deu ali um amor muito grande concernente à chamada, a querer aquilo. Queria pregar, queria ministrar a palavra de Deus. E nesse momento que Deus acendeu essa chama no meu coração, curiosamente Deus eu acredito que seja uma vontade, tenho certeza, foi a vontade de Deus. A quadrangular ficava um pouco distante da minha casa, não muito, mas um pouco distante. Depois daquele culto, olha que curiosidade, sempre foram os meus amigos, sempre tiveram contato comigo, moravam na minha rua, né? Que é onde vai começar a trinca, né? Um grupo ali que me ajudou muito na minha mocidade. Mas eles não eram da quadrangular, uns eram da comunidade, né? Outros eram da Vitória de Cristo, que é outra congregação que tem em Herculândia. Depois daquele culto, eu fui conversar com esses meninos que eram crentes de outros lugares, e através deles foi um laço muito grande de amizade com eles, que eu acabei indo para a comunidade onde eles congregavam. E ali começou mesmo uma história com o batismo do Espírito Santo, o dom da palavra manifestando. A quadrangular foi para mim uma terra, uma semente, onde Deus usou para me moldar um pouco ao Evangelho. Sim, pastor, mas o pastor falou que na hora que o rapaz estava pregando, o pastor sentiu um fogo. Só que o pastor nunca tinha tido uma experiência antes assim. Aí, como o pastor conseguiu diferenciar que era algo sobrenatural ou algo emocional? Porque o pastor nunca tinha
tido até aí uma experiência com o Espírito Santo, eu nunca tinha ouvido falar do Espírito Santo. Como é que o pastor conseguiu? Porque muitas das vezes a gente não consegue diferenciar. Sim, assim, o Espírito Santo, a manifestação do Espírito, ele nos leva além da nossa capacidade. Eu era um jovem, por mais que a gente sempre estava ali no meio, mas muito tímido, tinha muito vergonha, não fazia teatro, não cantava com ninguém, não dava uma palavra, não lia nada na frente de ninguém. E quando eu me vi levantado, de pé, eu entendi que aquilo não era simplesmente eu, era uma manifestação do Espírito me levando além de uma capacidade. Você pega quando o próprio Saul, ele se escondeu, quando Samuel foi apresentar ele diante de Israel, a Bíblia diz que ele se escondeu no meio das cargas, porque o próprio Saul se esconderia. Mas a Bíblia diz que quando o Espírito desceu sobre ele, Saul estava cantando, dançando, junto com os profetas. Então o Saul humano é o Saul escondido, mas o Saul com experiência, ou o Saul que recebeu o Espírito Santo, é um Saul que toca, é um Saul que dança, é um Saul que faz. Então a gente começa a discernir a experiência do Espírito Santo quando ele nos leva além da nossa capacidade. Aí nós entendemos, não sou eu, não é minha força, não é meu conhecimento, não é minha sabedoria, é Deus. E é onde diz Paulo que tudo aquilo como se gloria, se deve se gloriar em Deus, porque tudo que a gente faz é pela graça. E esses caras aí, pastor? Quem eram esses caras? Assim, são amigos que eu tenho até hoje, vou levar para toda a minha vida. Ali naquela comunidade, são alguns amigos, tem o Mylon, o Luciano, Lucas, que é meu primo. O Lucas é o seguinte, nessa comunidade o culto começava às 7h30, terminava 10 horas da noite. E onde eu estava o culto era mais rápido. E quando o Lucas me chamou, eu não vou nesse culto. Você é doido, irmão, vocês terminam 10 horas da noite, o culto de vocês é 3 horas, é muito tempo dentro da igreja, né? É aquele pré-adolescente. Mas quando eu fui, eu fiquei impressionado. Como eles se doavam, como eles queriam Deus, como eles queriam essa experiência com o Espírito Santo. Ali começou uma caminhada junto com o Lucas, o Luciano. Na época havia um líder de jovens chamado Maxwell, ele era de Tupã. E ele foi ali também uma grande ferramenta de Deus para minha vida. O famoso Maxwell. Pastor, isso é bom também, a importância, né, da amizade. Sim. A gente parar para analisar a importância da amizade, onde nos leva, né? Sim. Provérbios 17 diz: amar um amigo no dia da angústia nascerá o irmão. Então a amizade é essencial. Se eu pudesse dar um conselho sobre a amizade, se você quer um verdadeiro amigo, primeiro seja um verdadeiro amigo. Sim, com certeza. Pastor, mas deu um certo choque, porque eu não sei como é que é a liturgia da quadrangular, eu nunca fui numa igreja quadrangular. Na questão, é uma igreja pentecostal ou não? Sim, não, a quadrangular é uma igreja também pentecostal. É uma igreja mais tradicional, não assim, doutrinária, alguns costumes que tem outras congregações, lá não tem, né? Costumes normais que tem outras congregações. Já a comunidade para onde eu fui já era muito fechada, você entendeu? Já não podia jogar bola, você não podia fazer outras coisas. O pastor tinha acabado de falar que gostava de não, eu amava jogar bola. Mas olha, o interessante é que quando eu comecei a me envolver com Deus, não que eu deixei de gostar de jogar bola, só que ali virou um segundo, um terceiro, um quarto, até um quinto plano. Sim. Se desse para mim, ia. Se não desse para mim, tanto faz. Eu queria estar ali. Eu queria conhecer mais do Espírito Santo, queria conhecer mais da igreja. E a minha rotina, na minha adolescência, quando eu comecei ali, né, nessa comunidade, junto com o Luciano, a minha rotina era essa. Segunda-feira tinha um culto em Herculândia, eu acredito que ainda tem, chama Culto da Casa da Irmã Vilma. Até uns 5, 6 anos atrás, fazia já 18 anos que aquele culto tinha, toda segunda-feira, um ponto de pregação. Segunda-feira, junto com esses irmãos, esses amigos, a gente estava lá. Terça-feira tinha culto na nossa igreja em Tupã. A gente pegava um ônibus, Herculândia, ia para Tupã, descia na rodoviária, andava 5 quilômetros para chegar da igreja, cultuava, jantava na casa do pastor, que é sempre bom, e voltava para a rodoviária para ir embora na quarta-feira. Na terça-feira. Quarta-feira a gente tinha um culto em Herculândia, dessa comunidade, e a gente ia. Quinta-feira tinha um culto em Tupã, e a gente pegava o ônibus, era a mesma coisa, ia para lá, andava 5 quilômetros,
cultuava, jantava na casa do pastor, voltava 5 quilômetros de novo. Sexta-feira tinha um culto em Herculândia dessa comunidade, a gente tava. Sábado a gente ia pro monte, todo sábado. A gente saía 11 horas, ia pro monte, voltava 5, meia da manhã, 6 horas da manhã. No domingo, tomava um banho, cada um na sua casa, dormia ali até umas 9 horas da manhã. Voltava para a igreja, lavava a igreja, que era responsabilidade na época dos jovens, lavar a igreja todo domingo. Fazia ali uma porção da escola dominical, que na época não tinha nessa comunidade, mas esse líder, na época, os jovens, Maxwell, ele conseguiu trazer, ele foi atrás de revista, da CPAD, de outras, né, da Betel, e trouxe ali, porque na época não tinha. A gente fazia ali essa escola dominical, dali a gente saía e evangelizava cada bairro de Herculândia, cada domingo a gente evangelizava um bairro. Dessa evangelização a gente chegava umas 3, 4 horas da tarde, ia para casa da irmã Zelita, uma senhora que tinha lá, que a gente chegava à tarde, mas ela sempre fazia um macarrão para nos receber, é uma senhora aposentada. A gente almoçava ali já de tarde, chegava em casa todo mundo 6 horas da tarde, tomava banho 7 horas da noite, culto. Essa rotina minha, dessa semana toda, essa rotina não durou 2 meses, foi dentro da igreja, foi no altar de Deus. E top de se ver, né, pastor, que no meio do sacrifício, né? Sim. A gente, pra quem nos ouve, a gente às vezes quer as coisas do dia pra noite, né? Como pode dizer, que é as coisas rápidas que acontecem, né? E pra gente ver a trajetória do pastor, era semana toda. Em casa, porque era só igreja, culto, igreja. E não era só assim. Minha mãe teve uma época que pensou que eu já tava ficando meio doido, né? Chamou até meu irmão mais velho pra conversar comigo. Na época eu só vivia mais dentro da igreja. Eu chegava em casa para tomar o banho ali, comer alguma coisa e voltar. Quando não era igreja, a gente ia para casa do Luciano. A casa do Luciano virou um retiro, né, espiritual pra gente. O Luciano morava junto com o pai dele, né? Só que o pai dele viajava, ele ficava ali, a avó dele morava do lado, a casa era do lado, e a avó dele ficava cuidando dele. Então era mais o Luciano dentro da casa, e ali virava um retiro. A gente ia para casa do Luciano ali, na casa do Luciano como jovem. A gente passava o tempo orando. Ali como jovem, a gente passava o tempo lendo a Bíblia. Vocês não brincavam? Brincava, gente, era humano. Todo jovem, a gente sempre foi divertido, a gente sempre foi para comer lanche, a gente sempre desce para assistir filme, a gente assistia. Se desse para jogar videogame, a gente jogava. Tanto tempo a gente fez momentos ali de diversão, mas o momento espiritual a gente nunca deixou de lado. Teve o tempo, sim, que a minha família pensou que, né? Só que, graças a Deus, pelo fato da minha família ter uma raiz cristã, o entendimento foi bem mais fácil. Sim. Do que você pegar uma família que nunca foi cristã e ver uma pessoa se jogar assim, sim, né, no evangelho. Aí você conheceu esses caras e ficou nessa pegada? Esses amigos assim que eu tenho até hoje eles são servos de Deus, servam a Deus. O Milo, quando eu comecei a andar com eles, tinha um Milo. O Milo pregava muito. O Milo tem a mesma idade que eu, um ano mais velho. O Milo não é o goleiro que nós foi jogar lá e metemos mais de 10 gols. O Milo não viu nem a cor da bola aquele dia. Pastor, e as amizades do pastor, tipo assim, era tudo numa faixa etária só. Tipo assim, nesse caso o Luciano já tinha uma experiência maior por conta de... Sim. Mas bacana. O Luciano, ele tinha chegado um pouco primeiro, né, ali na comunidade do que eu. Eu cheguei depois de todos eles, mas tudo a mesma idade. Um pouco mais velho era o Maxwell, que era o líder de jovens, mas eu acho que ele deve ter ali na base dos 29, 30, que eu tenho 28, coisa de 2 anos mais velho que eu. Mas você conhecia esses caras antes ou foi... Como é que foi? Conheci, eu cresci com eles. Ah, tá. Eu cresci no bairro com eles, mas a coisa tão interessante que quando a gente sempre teve contato de amizade, de brincar junto, mas no que relação à igreja. Sim. E ele já era um crente. Sim. E eu era da quadrangular. Depois desse culto que houve na quadrangular, desse rapaz de ter pregado lá, e eu senti essa chama dentro de mim. E quando eu encontrei eles, é a mesma coisa assim, esses caras tá com essa mesma chama. Sim. Você entendeu? E a importância, né, pastor, tipo assim, do crescimento, né? Do Sim. jovem tudo junto, né? Sim. A gente para pensar hoje, né? A importância lá de trás, a união. Sim. Que tinha todos juntos, porque, querendo ou não, o que um topava, o outro topava também, né? Topava. Não, vamos. E às vezes falta muito isso hoje, né? Sim. O jovem hoje falta muito isso. Tá unido um com o outro, né? Que nem eu falo, não só dentro das igrejas, né? Porque, querendo ou não, o trabalho que o pastor fazia não
não era só dentro da igreja. Não, era... Sim. Começava lá fora, mas também dentro da igreja. Isso é top, porque a união hoje faz muita diferença. A gente tinha muita amizade, até dentro da escola. Tudo na mesma sala? Mesma sala. Cortados professor, hein? Era uma turma da oração. A gente chegava, bacana. sentava ali no fundo. Depois de alguns anos foi mudando um da sala do outro. Mas chegava o recreio, a gente ia junto. Só que chegou um tempo na escola que, por isso que eu falo, quando não é fanatismo, mas é algo de Deus, a gente virou uma referência. Eu me lembro uma vez que a gente foi até junto com esse líder de jovens, Maxwell, só que ele era de Tupã, ele não estudava na mesma escola. Ele foi lá fazer uma visita, né, fazer oração, e na época o diretor permitiu. Eu me lembro que tinha uma inspetora da escola que ia fazer uma cirurgia no joelho. Sim. E ela estava aquele dia, e era seu último dia que ela estava na escola, porque ela ia tirar uma licença por causa do problema crônico do joelho dela. E nós orou ali, nas simplicidades, Deus curou ela. Ela não precisou fazer a cirurgia. E a gente virou uma referência ali na escola. Então eu me lembro que tinha aula quando a professora não ia e demorava para chegar o professor substituto. Os pessoal sentava em volta da gente. Perguntava como é que era a igreja, perguntava como é que era servir a Deus. Quando muitos amigos meus chegavam na escola triste, com situações dentro de casa, pedia oração pra gente. Quantas vezes a gente já orou para pai de amigo nosso dentro da sala? Quantas vezes a gente já orou por famílias? Quantas vezes a gente já aconselhou da mesma idade, mas eles viam em nós uma referência, né? E a gente acha muitas das vezes que o transbordar de Deus na nossa vida é algo para nos colocar num lugar de destaque, né? E quando transborda um copo, a água começa a transbordar e ela começa a alcançar as outras pessoas. E era o que estava acontecendo, né, pastor? O Espírito Santo é maravilhoso, cara. Mas tinha sempre tinha, né, aquele cara que fala, esses caras é maluco, esses caras Não, sempre tem um, né, que pensa Mas que isso não impedia, não. Não, isso nunca impediu a gente, bicho. Quantas vezes a gente, Herculândia ali tem as festas típicas, né, que são Sim. as festas mais famosas aí da região. E a gente muito jovem, né, querendo Deus, querendo apresentar esse Deus para todo mundo, a gente ia lá evangelizar, pregar, passava na rua. Já vem os crentes. Já vem os crentes. E o tal da referência, né, pastor? A gente para pra pensar, né? Mas vamos parar pra analisar, né? Um grupo ali de jovem e tal, que até dentro da escola falava do amor de Cristo, né? Sim. Aí imagine quem tá de fora, quem tá dentro, que conhece do evangelho, sabe um pouco, né, da história, conhece um pouco da Bíblia. A gente fala assim, é normal, mas pra quem tá fora, né, fala assim, opa, esse cara aí, É né? doido. É difícil, velho. Sim. É difícil, por mais que o mundo tá aí fora. Porque, querendo ou não, o pastor falou que era um grupo de jovens. Não era, vamos supor aí, 10 jovens. Aí imagina, 10 jovens contra o mundo aí. Sim. Né? Pela mentalidade, né? Não a gente pensar pelo lado negativo, mas é como se fosse uma guerra, né? Que o pastor tava aí, junto com o jovem dentro da escola, velho. Dentro da escola. Sim. E através da unção que eles tinham, dos trabalhos que ele fazia, Deus usava eles até dentro da escola. E às vezes a gente acha que Deus nos usa só dentro da igreja, né? E é totalmente diferente. E pelo fato da gente ser muito novo na época e a gente mergulhar muito, é como você disse, quem estava por lá de fora pensava que era só um momento. É um momento, eles estão conhecendo isso, vão conhecer outras coisas, vai vir outras coisas. Passa, né? Quando eles envelhecer, né, mais, quando eles criar mais maturidade, eles vão entender que não precisa de tudo isso, mas foi pelo contrário. Quando mais a gente crescia, mais a gente queria de Deus ali. E ali o Mailo já pregava, como eu dizia, o Mailo pregava, o Luciano já dava uma palavra, o Luquinha ali sempre estava ali. O Luquinha foi primeiro, crescemos junto, ali no bairro, né, chamado Baixadão, que é um dos bairros mais famosos de Herculândia, mas a gente cresceu ali junto. E o Mailo para mim foi uma referência da pregação, falo para ele até hoje. Pregava muito. Eu vi o Mailo pregar, eu dizia, cara, eu quero o que ele tem. Eu quero pregar como ele, quero ser como ele. Eu vi o Luciano profetizar na época. Eu falei, rapaz, eu quero ser profeta igual ele. O Luquinha cantava. Na época eu era o mais tímido de todos. Eu não cantava, eu não pregava, eu não sabia. Eu estava ali para receber de Deus. E eles foram minha referência. Quando a gente passava um momento difícil, a gente se unia e orava. Eu acredito que o grande segredo da minha vida até hoje foi a oração. Orar. Que é a base de tudo também, né, pastor? A gente tá sempre de joelho aí, orando. Porque sem a oração, né, às vezes a gente pensa que nada vai dar certo. Mas quando a gente se prostra, né, de joelho, a gente ora ao Pai, porque o Pai tá
com os ouvidos para nos ouvir, né? Que ele mesmo fala que até no choro eles nos ouvem. E às vezes na dificuldade a gente não tem força, né? E a gente, às vezes, só lágrimas, mas o Senhor nos dá força, nos capacita, né? Cada dia. Sim. Pastor, nesse tempo o pastor era batizado com o Espírito Santo? Assim, eu sentia essa presença, mas o batismo com fogo na época eu ainda não era, quando eu cheguei com eles lá, né? Eu me lembro que a gente começou a fazer um ponto de pregação através do nosso pastor na época, né? O pastor Manuel da Paz, que foi o pastor que me desceu as águas. Eu me lembro que ele começou um trabalho no bairro chamado Baixadão, que é um dos bairros assim mais conhecidos, Herculândia, mais precário na época, né? Hoje, graças a Deus, está bem melhor. E na casa da missionária Elaine, né? A gente fazia muita missão, que essa missionária, ela fazia visita, a gente ia atrás para aprender como é que era o caminho, né? A gente sempre estava em tudo da igreja. Se fosse das irmãs a gente estava, se fosse dos varões a gente estava, se fosse dos obreiros a gente estava, se fosse dos jovens, a gente sempre estava em tudo. E a gente começou ali um ponto de pregação e teve um dia que começou a serenar. E teve que terminar o culto, porque lá não tinha área na casa dela. A casa dela tinha um terreno muito grande, só que só tinha casa. Aí vamos fazer um projeto, vamos construir uma barraca aqui. Vamos construir uma barraca, não tem condição de construir uma área, vamos. Eu lembro que junto com os obreiros, né, mais velhos, a gente foi num bambuzal, cortar bambu, para fazer uma barraca com bambu e lona de caminhão. Era uma barraca que duraria ali mais ou menos uns 5 meses. Chuva forte não aguentaria, mas sereno também, não ia atrapalhar mais o culto. E eu me lembro que na época o caminhão demorou de chegar, ou teu problema, alguma coisa assim, que nós teve que trazer a maioria dos bambus no braço, nas costas. E era uns 2-3 quilômetros a distância. Eu lembro que nós cortou e estava indo, cada um levava 2 e indo no meio do pasto. E eu lembro que a gente ia brincando, né? Nossa, eu quero isso, né? Tô fazendo, mas eu quero aquilo. Tô fazendo, mas eu quero aquilo. E na época eu disse, Senhor, eu só queria ser batizado com o Espírito Santo. Eu sei que eu não estou fazendo isso para ganhar nada, mas se o Senhor me batizar com o Espírito Santo, para mim será um grande prazer. E a gente, naquele mesmo dia, os obreiros construíram, a gente era muito novo, não conseguiria. Os obreiros construíram aquela barraca e a gente fez um culto para comemorar. E naquele culto eu fui batizado com o Espírito Santo. Como é que foi a experiência, pastor? Eu estava ali, o culto estava o seu andamento normal, e o rapaz estava pregando a palavra, pregando, e ele parou, ele dizia assim, eu vejo um moço recebendo o batismo com o Espírito Santo aqui, e ele quer muito, ele pediu isso para Deus hoje, e ele me apontou, ele falou, é você, vem cá. E quando ele começou a orar por mim, eu senti a presença do Espírito Santo muito forte, e Deus me batizou com o Espírito Santo e me deu o dom de falar em línguas. E eu lembro que depois daquele dia eu fiquei uns 4 meses ainda, depois, só foi aquele dia, depois eu fiquei mais 4 meses sem falar em línguas, sem, sabe, com muito medo, porque era uma experiência, né? É uma experiência espiritual. Não é algo natural, não é algo que o homem entende, porque o próprio Cristo diz que o mundo não receberia, né? Só vocês receberiam. Jesus disse isso, que o Espírito ele não veio para o mundo, ele veio para vocês. Então, algo que para mim ali foi muito peculiar, porque foi algo único, né? Eu era muito tímido, aí depois você sabe como é que é os meninos, né? Recebeu lá o batismo, sabe como é que funciona. Pastor, mas como é que foi? Sim. Você tava lá, como é que foi? Veio, que nem você falou da primeira experiência que você teve, aquele fogo. Sim. Que veio. É o mesmo fogo, é o mesmo sentimento, é algo que te encoraja, Sim. né? É o mesmo sentimento, é algo que te tranquiliza. Aquilo que eu disse, ele não toma a sua consciência. Sim. Ele não toma a sua consciência. Mas como diz em Atos capítulo 2, que diz que sobre a cabeça deles foram vistas línguas repartidas como de fogo. Ezequiel, quando fala que o anjo espalhava brasa de fogo. Zacarias, quando falou que Deus ele faz o óleo do candelabro continuar. É uma continuação da obra do Espírito Santo. É o que te encoraja. Por exemplo, depois do batismo com o Espírito Santo, o meu interesse, a palavra foi maior em relação à palavra, porque eu já orava muito, jejuava muito, é algo muito de mim, e lia pouco, porque eu não tinha o entendimento a interpretação, não conseguia interpretar. Mas depois do batismo com o Espírito Santo, eu comecei a ler, buscar mais, e a minha mente, é aquilo que eu disse, que a presença de Deus, o batismo do Espírito Santo, ele nos leva além da nossa capacidade. Esse é o sinal. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios 6:10, ele diz sobre a armadura de Deus, quando ele fala da couraça da justiça,
muito tempo atrás, essa couraça da justiça também era representado como uma capacitação do espírito ao obreiro. Por que couraça? A couraça é o fortalecimento, é o amadurecimento do soldado. Então, te faz fazer além daquilo que você poderia fazer. É quando Cristo falou aos discípulos assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Então, até aquele momento eu não conseguia ter interpretação. Quando veio o batismo com o Espírito Santo, junto com o Espírito, eu comecei a ter um entendimento mais claro. E eu via que aquilo era de Deus. Aí eu comecei um processo de mergulhar na palavra de Deus fora do normal. Foi aquela passagem da Bíblia que fala que Jesus não mandou os discípulos antes de receber o Espírito, né? Sim. E fala muito disso, é uma capacitação além, porque a gente vai em certos lugares com a nossa força, com o nosso entendimento. Tem certos lugares que a gente não consegue entrar com a nossa força, nem com o nosso entendimento e o Espírito. Mas, e daí, pastor, para frente? Fala uma experiência para nós aí, que você tem certeza que não foi de você, foi o Espírito que movimentou ali. Uma das experiências que eu tive concernente a palavra de Deus, os meninos já pregavam, não pregavam? Eu comecei também a querer pregar, a querer ministrar. E eu tinha um pastor que, né, pastor Manuel, foi o meu primeiro pastor que me batizou. E ele é está vivo até hoje, graças a Deus. Ele é um senhor de idade. E eu me lembro que todo culto que terminava, eu ia lá, pastor Manuel, eu fui batizado com o Espírito Santo, mas eu quero mais. Todo culto, cara, eu não deixava ele em paz. Todo culto eu ia lá e ele falava, irmão, vamos orar. Muito simples. Irmão, olha o que Paulo diz, que nós devemos, né, amadurecer os dons. Ore para que o dom se amadureça. Calejado, né? Já. Já sabendo, né, de muitas perguntas. E lembro que na época a gente começou a ter esse tipo de experiência. Algumas pessoas se levantaram, né? Disseram que o pastor deveria frear a gente, que a gente já estava passando do limite. Na verdade, ali no anseio, a gente era imaturo, né? A gente era imaturo, a gente era muito novo. A gente entende que alguns limites a gente passou, só que não nos prejudicou, né? E na época, eu agradeço a Deus por isso, o pastor nos entendeu muito. Ele foi um homem de Deus ali que nos entendeu, soube equilibrar as duas balanças, os mais velhos e os mais novos. Ele conseguiu equilibrar de uma maneira espetacular. E a experiência que eu tive foi a experiência com a palavra. Quando eu comecei a pedir, né, a Deus para que Deus manifestasse esse dom, eu pedi o dom. Eu quero o dom da palavra, né, o dom do conhecimento, né? A carta que Paulo envia aos Coríntios dizendo sobre o dom do conhecimento. Eu me lembro que o irmão disse para mim, olha, você está pedindo algo que você já tem. Deus te deu no seu nascimento. Antes de você nascer, Ele já tinha te chamado para a palavra. E eu me lembro que quando eu começava a ler os textos, as interpretações, as revelações da palavra, vinha como fosse algo natural, como se eu já conhecia. Depois, fazendo os cursos de teologia, foi para, graças a Deus, para aperfeiçoar muito mais. Mas quando eu bati o olho no texto, parecia que o texto pulava para fora, aonde entra a experiência. O que após o batismo, o fogo do Espírito, uma experiência muito forte. Só que em tudo isso, né, pastor, vem a preparação, né? Preparação. Deus nos preparando. Porque desde o início aí, que nem o pastor conta, da trajetória do pastor, né, de estar nas ruas, de estar na igreja, de estar jejuando, de estar orando, o pastor buscando, querendo. Só que tudo na nossa vida tem um tempo, né? Tem um tempo. A gente às vezes quer antecipar esse tempo, mas não tem como. Tem que ter a preparação, né? Tem que ter a preparação. A gente tem que agradecer a Deus pelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Esse pastor, ele foi o homem que nos preparou. Ele sabia nos segurar quando deveria nos segurar, sabia nos soltar quando era o tempo de nos soltar. Eu me lembro que sobre o grupo de jovens, o Max era o líder na época, eu era o segundo que tinha colocado ali para ajudar, não tinha muita experiência, mas foi colocado ali mesmo para dar uma ajuda também, até para mim, né? Estratégica. E o nosso grupo de jovem, ele era diferente por causa disso. Ele não era um grupo de jovem, a gente vivia da igreja, dentro da igreja, orava. As vigílias nossas, as vigílias de antigamente, que você começava a orar ali meia-noite, 1h da manhã a gente se colocava de pé, fazia o círculo, ali sempre junto com o pastor, com os obreiros, cada um lia um texto da harpa, ou da Bíblia, e depois de cada um ler um texto da Bíblia, louvava o hino da harpa, 2 hinos da harpa e voltava a orar. A gente ia até 6h da manhã. Só que a gente não vivia isso só dentro da igreja.
A gente pregou muito nos bairros, a gente entrou muito nos bares de Herculândia, a gente pregou muito nas esquinas, a gente pregou na rodoviária, a gente pregou dentro dos ônibus, a gente pregou dentro da feira, a gente pregou dentro do mercado. Então, aonde a gente estava, a gente falava de Deus. Não era algo só dentro da igreja. A igreja ali, a gente entendia que a gente tinha que servir a igreja, porque é a igreja de Cristo, mas aonde a gente estava, a gente conseguia resplandecer essa luz. Porque praticamente também, né, pastor? Olhando hoje, a igreja quem faz é nós, né? Sim. A igreja somos nós, independente do lugar, né? A gente tem que falar do amor de Cristo. Tem que falar que Ele nos ama, que Ele salva, né? E isso é muito importante. Pastor, mas o pastor fala que ia pregar nos bar, como é que era? Chegava lá, né? Falando assim, né? Pregava no bar. Sim. Que é uma coisa diferente, né? Sim. É meio complicado, porque... Sim, pode falar, Fernando. Porque é uma coisa meio diferente, complicada, porque é totalmente mundos diferentes, né? Mundos Não, diferentes. porque assim, é que nem a gente conversa em algumas mesas, a gente fala que a gente tem que entender o cenário que a gente vai evangelizar. Sim, sim. A gente tem que entender que os caras tá lá de boa, os caras tomando a cervejinha deles de boa, os caras não querem ouvir falar de Jesus, os caras não querem ouvir falar de nada, só querem tomar a cerveja deles Tá naquele momento deles, né? No momento de lado, ele chega uns doidos na cabeça deles. Doido. E fala, como é que era? O que acontece? É aquilo que eu disse, né? Aquele tempo é o tempo que a gente estava crescendo. Quando eu disse que a gente passou algumas coisas do limite, também se enquadra nisso. Na época o Maxwell, quando ele dividia o evangelismo, a gente era em jovem, ele dividia, 2 vai para cá, 2 pega essa rua, 2 pega aquela rua. E eu sempre queria ir com o Luciano, né? Porque a gente sempre foi parceiro. Ele sempre dividia eu e o Luciano, não deixava. Sempre eu e o Luciano. Ele botava um pro outro. E na época eu lembro que desse dia do bar ele pegou, ele falou, vai aí, você não vai pegar o centro do bar aqui, a gente vai entrar, você só entrega pede licença, entrega o volete e sai. Pede licença, entrega o volete e sai. E eu, na minha cabeça, eu vou entregar o volete e eu vou pregar. E eu entrava nos bares, os caras bebendo, eu entregava, alguns ficavam bravos, né? Que é aquele ambiente deles, às vezes não quer escutar nada. Às vezes estão ali também que não quer em outro lugar, eles querem aquele lugar. Mas alguns me paravam, chorava, talvez seria por causa do efeito da bebida também, mas chorava, dizia obrigado. Outros diziam assim, como pode, você tem idade de ser meu filho e tá me falando algo que é bom. Então a gente entende que de alguma maneira a gente passou dos limites, só que a gente era inocente, né? A gente era inocente nessa área, a gente não tinha experiência nessa área e Deus usava de misericórdia conosco. Sim, e o duro é que muitas pessoas elas querem começar a pregar, evangelizar pessoas que são evangélicas já, quer falar de Deus para pessoa que conhece. E a Bíblia fala que a gente tem que ser sal da terra e luz do mundo. Sim. Tem que entrar em lugares que ninguém entraria. Jesus, ele entrou em lugar que ninguém entraria. Jesus, ele caminhava com pessoas que ninguém caminharia. E isso que, cara, Jesus é lindo, cara. Jesus é lindo. E quando o pastor fala isso, eu lembro das passagens de Jesus, quando ele chegava nos lugares, conversava com prostitutas, com pessoas que os fariseus ficavam loucos porque ninguém conversava com aqueles caras. E Jesus, ele não denunciava algo, Jesus não falava do pecado, Jesus só amava. Sim. Eu me lembro de uma situação que aconteceu. A gente não conta isso, a gente está aqui com um bate-papo, é uma mesa, né? Sim. Como já diz o nosso bate-papo na mesa. A gente não conta isso para nossa glória, a gente conta isso aqui para a glória de Deus. A gente estava ali em uma reunião, um culto normal tal, e entrou um rapaz que estava, né, embriagado, provavelmente já estava alguns dias fora de casa. Ele entrou ali, recebeu uma oração e ele foi abraçar um dos rapazes, que não era nenhum dos meus amigos, né? Ele foi abraçar um dos rapazes e o rapaz deu uma estratégia de sair fora e jogou o cara pra cima de mim. Só que eu abracei o cara, chorei junto com o cara e ele ficou no canto rindo com outras pessoas, tipo, o cara tá sujo, foi lá, agora ele vai ficar sujo. Só que isso pra mim nunca foi um problema. Pra mim isso nunca foi problema. Pra mim isso aí é o evangelho. O evangelho é isso aí, é abraçar, é pregar, é ajudar, é salvar. Se eu puder fazer, eu faço. Se eu não fazer, quem vai fazer é o Espírito Santo. Então meu coração fica em paz. E a Bíblia fala, né, pastor, que o que adianta eu falar em línguas, o que adianta eu profetizar, sim. Eu posso dar meu corpo e ele ser queimado. Sim. Se eu não tiver amor, nada disso importa. Um dos trabalhos muito importante na época, a gente ainda está nessa época, né? A gente está conversando, a gente ainda está nessa época da minha mocidade. Um dos trabalhos muito importantes foi o trabalho de visita. Sim.
E esses trabalhos a gente nunca fez sozinho, porque a gente era jovem, não tinha o entendimento, né? Não tinha maturidade suficiente. A gente fazia com a irmã chamada Irmã Zelita. A irmã Zelita é uma irmã que até hoje ela é de lá, da comunidade. Tem que trazer ela aqui. Tem que trazer ela aqui bater um papo com a gente. Zelita sempre fez, olha, Zelita pra gente, todo domingo fazia um macarrão, fazia bolo pra gente. Tem que trazer ela aqui. Zelita, vem pra cá fazer um macarrão pra nós. Ela ficou de vir, falou que ia vir aqui na Vila Escócia, ainda não veio, tá me devendo. E a gente ia fazer oração nas casas. Sim. E a irmã Zelita era a irmã da oração, ela orava, ela apoiava a mão. A irmã do coque? A gente via Jesus curar através dela. Sim. Eu vi Jesus curar através dela, eu vi Jesus salvar almas, pessoas no poço do pecado, e através da vida dela ali, daquelas visitas, depois de um tempo a gente vê a pessoa como pastor exercendo o ministério pastoral. E a gente vê através dela, ela fazia campanha na casa de Zelita, muitas vezes, quando eu ainda muito mais novo, ela ia na casa da minha mãe, chamava minha mãe para ir para a igreja, sempre falou de Deus para minha mãe. Zelita sempre foi uma referência ali. E na nossa época ali, trabalho de visita, ela ia na frente, a gente ia atrás. Ela pregava e a gente ficava olhando, ela orava, ela expulsava, junto com o Maxwell, que tinha experiência. Ele era novo, só que o Maxwell tinha muito mais experiência, sempre viveu uma experiência muito intensa com Deus. Expulsava demônio e orava, e Jesus salvava, pessoas curadas, pessoas que mancavam, não mancavam mais. Não, enfermidade sumia na frente. Sim. E eu via tudo aquilo, para mim, eu falava, eu quero isso para mim, eu quero viver isso para mim. E esses trabalhos de visita é um trabalho importante, por quê? Porque é um trabalho que você vai, que humanamente aquelas pessoas não podem te oferecer nada. É um lugar que você vai que humanamente, quem pelo Evangelho de uma maneira, pensando que o Evangelho pode te dar algo humano, não vai. Mas se você entende que o Evangelho é além daquilo que é humano, se você entende que o Evangelho é alma, você vai. E eu tenho para mim, que a Zelita e aquele tempo de visitas, foi um tempo que Deus me ensinou o que é isso. Não é o que o humano pode te dar, é o que você tem que oferecer para Ele, Deus. É isso. Foi Pedro e João que estavam indo no templo orar? Sim. E tava um mendigo lá na porta, um coxo, a Bíblia fala. E a Bíblia fala que ele pediu esmola pros caras. Sim. Eles falou assim, e foi Pedro, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Isso. Levanta e anda no nome de Jesus. Às vezes as pessoas não sabem o que pedir. Às vezes, por mais que o cara tava coxo, o cara não podia andar, o cara não pediu uma cura, o cara pediu dinheiro. O que ia suprir uma necessidade dele. Sim. Ia ser momentâneo, ele ia pegar o dinheiro, ia gastar, já era. Só que os caras tinham algo maior, né, cara? Algo maior. É o cara do tanque também, do tanque de Betesda, né? Ele ficou 38 anos naquela situação paralítico. Ninguém colocava ele na água, porque a Bíblia fala que um anjo movia a água e a primeira pessoa que entrava lá dentro era curada. Sim. Só que o cara tava com Jesus, cara, na frente dele. O cara não se deu conta que era Jesus, cara, que tava na frente dele. E Jesus falou, vai, por quê? O que acontece? Ele falou para Jesus, não, eu não fui curado porque quando eu chego, ninguém me coloca na água quando a água é mexida. Então muitas das vezes a gente está tendo um encontro com Jesus, com uma pessoa que Jesus está usando, e a gente está usando desculpa. Não, eles não me colocam. Não, eles não oram por mim. Né, pastor? E isso é interessante que você falou. Não é sobre uma pessoa que pode te dar algo em troca. Sim. Não é sobre algo em troca, é sobre o que você tem, você dá para aquela pessoa. Sim. E essa irmã Zelita, então, era do mistério. Irmã Zelita era do mistério. Sempre estava ali nos ensinando, nos ajudando, pegando o nosso pé, porque Zelita gostava de pegar no nosso pé na época, sempre. A gente era jovem, né? Sim. A gente era muito afobado. Sim. Tudo. A gente pintava a igreja, a gente subia em cima do telhado, a gente fazia de tudo. Porque na época essa comunidade era muito pequena, né? Era bem pequena. Mas o que dava pra gente fazer, a gente fazia. Pastor, vamos melhorar isso aqui, a gente melhorava. Vamos fazer isso aqui, a gente fazia. Na nossa pouca força, pouca capacidade, jovem, sem condição financeira. Sim. Mas com a vontade, era muito importante. Sim. E a Bíblia fala na parte que eu acho que Jesus chega, o pessoal tá vendendo lá vendendo coisa na igreja, agiotas, um monte de coisa. Jesus chega bicudando tudo, os caras botando para correr. E aí Jesus também fala,
para você. E os discípulos lembrou depois que a palavra diz que Jesus teria zelo pela casa do Senhor, né, pastor? Sim. E é isso. Enquanto a gente não tem um encontro com Jesus, a gente não conhece o Jesus, a gente não faz por amor à obra, a gente faz por dever, ou porque alguém está mandando você fazer. Sim. Só que quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente faz com um amor tão grande que não... É o zelo, né? Paulo disse para a igreja de Corinto: esse zelo que eu tenho por vós vem de Deus. Sim. Então Paulo está dizendo: esse zelo eu aprendi com Deus. Por quê? Porque Deus é o dono da obra. Sim. E sendo senhorio, tudo aquilo que nós exercemos como senhores, a gente precisa ter um princípio, que é zelo. Todo aquele que é líder, que lidera alguém, ele precisa ter zelo. E Deus, sendo o Senhor da obra, ele é zeloso. E Paulo entendeu que esse padrão de zelo ele precisava ter. Sim. Então ele dizia para a igreja de Corinto: eu tenho esse zelo. Quando ele dizia isso, ele estava falando sobre o seu apostolado, que ele estava sendo questionado por alguns. Paulo está dizendo: o zelo que eu tenho é o zelo que vem de Deus. Paulo está querendo dizer assim, ó: eu recebi de Deus esse amor por vocês. Quem era eu? Respirava ameaça contra a igreja. Hoje eu amo vocês, eu dou a minha vida por vocês. E zelo, você só é zeloso quando você se entrega por completo. Se você se entregar 90%, você não é zeloso. Se você entregar 50%, você não é zeloso. O zeloso é 100%. Você pega aquele pastor que tinha 99 ovelhas, ele perdeu uma. Se ele não fosse zeloso, 99 é suficiente. Mas como zelo ele tinha como padrão, ele foi atrás, porque ele é zeloso. Sim. Então nós aprendemos com a irmã Zelita, aprendemos com o Maxwell, aprendi com o pastor Manuel, aprendi com eles o que é zelo. O pastor Manuel me ensinou muito, devo muito a ele concernente ao princípio de obediência à liderança cristã. Aprendi muito o que é obedecer à minha liderança, obedecer ao pastor, obedecer àqueles que Deus colocou diante de mim como uma direção de Deus. Lembro que ali foi o meu primeiro congresso de jovens, Maxwell como líder, eu como segundo líder, um grupo com 10 jovens, fazer um congresso de uma igreja pequena, que a comunidade na época é pequena. Hoje eles fizeram um templo grande, tá uma benção, mas era pequeno. Pensa com você, um grupo de 10, no máximo 8, 10 jovens, fazer um congresso de jovem, não era fácil. A gente não tinha caixa, nós correu atrás. E a gente fazer um congresso no maior salão da cidade de Herculândia, com a melhor decoradora, com um dos melhores pregadores, e lotar aquele salão como nunca havia ainda lotado desde a sua inauguração. E naquele lugar pessoas aceitaram Jesus. Naquele lugar a gente viu pessoas saindo, correndo, vomitando as enfermidades que Deus usou na época o pregador. E a gente fez esse congresso com a ajuda do nosso pastor Manuel, mas na liderança com 10 jovens, vendendo esfirra, e loucura. Alguém falou: não é loucura vocês ir lá alugar o maior salão de Herculândia. É loucura, sim, não precisa. Olha, a gente foi, confiou na visão e foi experiência, né? Na comunidade foi experiência. Pastor, Mateus 6,6 fala que quando for orar, entra no quarto, fecha a porta, que o Deus que te ouve em secreto te recompensará publicamente. Você acha que o pastor falou que tinha momento de oração, fazia lá a roda e orava? Você acha que isso era uma recompensa publicamente? Porque eu penso que uma recompensa publicamente é quando acontece isso, cara. Sim. É quando você ora, uma pessoa é curada. Isso é uma recompensa. Sim. É quando você fala de Jesus, uma pessoa... Para que uma honra melhor que essa, uma pessoa aceitar Jesus, uma pregação sua? Sim. Você acha que isso era uma recompensa do que vocês plantaram lá no secreto? Hoje a gente entende e vê que tudo isso foi uma recompensa, e até hoje, sim, a gente colhe fruto dessas orações passadas. E na época a gente era ligado nos 220. Não tem como expressar aqui como que a gente era. E quando essas coisas aconteciam, passava batido. E graças a Deus que passava batido, pra gente não parar e pensar que foi a gente que fez. Na época passava batido. Hoje, com mais amadurecimento, a gente entende que era Deus honrando as orações, sim. Que era Deus honrando as visitas, que era Deus honrando os projetos, que era... Até hoje eu me lembro do primeiro culto de jovens que a gente fez, o tema era: quem é seu Deus? A gente mandou carta para várias igrejas, as igrejas foram, a gente fez um movimento muito grande na época, e tudo isso serve de experiência. Sim, e os meninos queimando igual. Queimando, todo mundo queimando igual, e o importante é isso. Por quê?
Porque quando eu disse que acendeu aquela chama em mim, dentro da quadrangular, e depois, no outro dia eu cheguei na escola, eu sempre andei com eles. Eles moravam na minha rua, mas nunca teve esse contato. E quando eu encontrei eles na escola, parece que a chama que estava neles comunicou. É o que Paulo diz: o meu espírito testifica com o seu espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. E aquilo foi. E quando um desanimava, porque quando eu estou falando aqui que a gente era 24 horas da igreja, a gente não pode cair no erro de pensar que a gente não desanimava. Sim. A gente entrava em crise. Sim. Porque a gente via tantas pessoas questionando: pô, mas você acha que a igreja vai te dar alguma coisa? Você acha que a igreja vai pôr a comida no seu prato? A igreja vai pagar a sua conta? A gente escutava isso. Só que as pessoas olham a igreja como uma instituição natural e ela não é. Ela é espiritual. E a gente não faz pela instituição natural, a gente faz pela instituição espiritual, o corpo. E esse corpo tem a cabeça, que é Cristo. Paulo disse à igreja que tudo que fizeres em Cristo Jesus, fazei com alegria, porque Ele dará a recompensa. E quando a gente passava por aflições, desânimo, abatimento, crises existenciais, sempre estava o outro lá queimando. E quando um não estava queimando, eu estava queimando. Quando eu estava desanimado, o outro estava animado. E isso ajudou. Quantas vezes a gente parou, pensou, e quando a gente falava: não, isso não vale a pena, não, vamos voltar a orar, vamos voltar a buscar Deus, porque um ajudava o outro. Porque sozinho você não consegue. Eclesiastes diz que é melhor que ande dois do que ande um, né? Porque se tiver frio, um esquenta o outro, e se um cair, o outro levanta. Só para relembrar, voltar um pouquinho lá, né, pastor? Só para quem está nos assistindo, que nem o pastor disse que pelo primeiro trabalho que o pastor fez, no maior salão, com a melhor decoradora e tudo mais, pregador top aí, com entendimento que é a base, para quem nos ouve aí, tudo tem que ter uma base, né? Tudo tem a base. Com discernimento a Cristo, né? Porque sem Ele a gente não... Porque, que nem o pastor disse, para os olhos humanos era incapaz. Sem condição financeira, sem estrutura, porque querendo ou não, era tudo jovem. Como é que você vai montar um negócio hoje aí? Né? Não tem outra palavra, tudo jovem louco. Mas na verdade era, porque... Né? Sim, e é 15, 16, 13 anos. O pastor falou, era 10 jovens, o pastor, né? Então, vamos parar para analisar. É uma coisa sobrenatural, né? Na época que a gente começou a fazer essa festividade, a gente tinha 13, 14 anos, era 10 jovens. A nossa igreja em si era pequena e a gente sempre trabalhou com caixa nosso. Sim. Só que o nosso caixa a gente conseguiu levantar, conseguiu bem. Só que na época eu lembro que Deus levantou um vereador para dar alguma coisa. Eu lembro que Deus levantou um amigo para dar as cadeiras. Eu lembro que Deus levantou uma pessoa. Deus tocou no coração da decoradora para ela fazer de graça. Isso é normal. É um salão enorme, é uma decoração cara. Então, Deus que fez. A gente tem que parar de romantizar as coisas, né, pastor? Quando fala assim, a gente orava, a gente acha que é uma coisa fácil. Quando eu falo louco, não é para menosprezar, mas o cara para largar esse mundo, as coisas que são propostas, os manjares que são oferecidos, o cara tem que ser louco, cara. Aí o cara pega, larga o mundo e vai para a Bíblia. Não, eu vou para a Bíblia. Aí o cara começa a ver a história de Jesus, o cara que nasceu de uma mulher virgem. O cara fala: ué, mas é louco isso aqui, é mentira, né, pastor? Um cara que fez o que fez, depois morreu e ressuscitou no terceiro. Então não é romantizar. Viver uma vida no Evangelho não é romantizar. É difícil, cara. Mas a Bíblia fala que quem nos capacita é o Espírito Santo. É o limpar, quem nos limpa é o Espírito Santo. Sim. Quem faz a nossa vida não é porque quem nos dá coragem, que o pastor falou que ele era um cara tímido, ele não tinha coragem, foi o Espírito Santo, é tudo o Espírito Santo. Então, você que tem uma chama, um chamado, e fala que você não pode, que você não vai conseguir, isso é legítimo, você pode falar mesmo, que você não vai conseguir mesmo. Pelas suas forças você não vai conseguir mesmo, mas quando você coloca na mão de Deus, quando você ora, aí o Espírito Santo ele entra, ele é lindo. O Espírito Santo é nosso melhor amigo. O Espírito Santo ele é Deus. O Espírito Santo não é uma sensação. O Espírito Santo não é uma emoção. O Espírito Santo não é um arrepio. Ele é Deus. Ele é o mesmo que estava com Jesus. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. O Espírito Santo é lindo. E tá o pastor para mostrar que nem ele falou com as palavras dele. Era um
cara que era introvertido, né, pastor? Introvertido, na dele, sossegado. E hoje quem vê o pastor pregando fala que ele era assim, né? Você é louco. Deus ele nos capacita, né? Pastor, e a chamada pastoral começou a acender nesse tempo? Como é que foi? Esse tempo era um tempo da mocidade, né? Um tempo que a gente sempre estava nos cultos. Esse tempo foi quando eu comecei a pregar, né? Sim. A palavra, eu lembro que Deus usou. Itinerante. Itinerante. Eu lembro que Deus usou um irmão para me falar, né? Que era para me buscar mais, né? Biblicamente dizendo que Deus me usaria na palavra, né? E depois do batismo com o Espírito Santo foi onde eu tive mais sede pela palavra. Eu comecei a ler e eu me entregava. Hoje, eu volto a dizer aqui, a gente tá no bate-papo, nada aqui é para nos gloriar, mas hoje para mim 8 horas de leitura é pouco. Se eu pegar 8 horas para mim é pouco. Se alguém, se for para mim ler alguma coisa, se eu pegar o exemplo, se eu acordar 9 horas, até 5 horas da tarde, eu não terminei ainda. E isso não é algo meu, nunca foi, cara. Nunca foi. Antes do evangelho, antes dessa chama queimar, eu não conseguia ler, eu não gostava. A professora pedia para mim lá na frente falar a matéria, eu tomava nota 0, não ia. Bruno, por exemplo, uma aula que eu não gostava, geografia, aquele monte de coisa. Hoje eu amo geografia bíblica, eu desenho os mapas. Então isso é o evangelho. Eu tenho uma frase comigo que eu digo assim, que Deus faz fluir em nós algo que é nosso e a gente não sabia. Só traz pra fora, né? Só traz pra fora. E eu não sabia que isso era meu. Eu lembro que eu escutei até de algumas professoras, mas desse jeito, né? Você usa você escuta algumas palavras, mas desse jeito você vai ser quem, né? Desse jeito. Mas elas não sabiam, né? Que chegaria um momento que Deus colocaria isso para fora. E eu me lembro que eu preguei mensagens na cidade de Tupã, que quando acabou o culto, professores que estavam lá não lembravam mais que era um professor. Chegava até mim, você lembra de mim e tal? E eu lembrava. E eu dizia, Deus, ele é fiel. Sim. Ele sabe como é que faz. E quando eu comecei a ler a palavra, quando eu comecei a pregar, preguei ali na região de Herculândia, nas igrejas de Herculândia, preguei na região todas as vezes que eu ia pregar, eu sempre ligava primeiro ao meu pastor, pedia permissão. Talvez você não saiba disso, mas isso é um costume eclesiástico, porque talvez ele vai precisar de você naquele culto, e talvez ele está contando com você, e começa o culto, você não está e ele não sabe, mas eu ligava, posso ir, ele me liberava, tinha dia que ele não me liberava. Quando ele me liberava eu ficava feliz, quando ele não me liberava eu ficava feliz do mesmo jeito, porque eu ia servir a igreja de Cristo na minha igreja. Tem uma cobertura também espiritual. Sim, uma responsabilidade. Sim. E tem muita gente que não tem essa convivência com a igreja, mas há pastores que ligam para o seu pastor. O pregador vai estar aqui, você já liberou ele? Se você não pediu para o seu pastor, o cara cancela a sua agenda, porque você não pediu para o seu pastor. Então esse é um costume, né, dos pastores, não de todos, mas de muitos. E eu comecei a pregava mesmo, pregava em congresso, pregava em vigília, pregava em ponto de pregação. Outra coisa muito importante, você que ama a palavra, você que tem uma chamada de Deus concernente ao altar, não despreze nenhuma oportunidade, pequena, média e grande. Pequena por desprezo, não faça isso. Média, normal. Ou grande por causa do medo, é muito grande para mim, não despreze. Se Deus tem de capacidade, tem que ir. Eu pregava na segunda-feira num congresso, grande, 500 pessoas, 200 pessoas. Na terça-feira eu estava pregando um ponto de pregação para 3 pessoas. Eu pregava numa vigília, Deus curava. Eu me lembro que teve uma vigília em Herculândia, eu não era o pregador, tinha 2 pregadores escalados, de repente escalaram mais um e me escolheram, eu não era o pregador, e eu fui o pregador do meio. Era 2 pregadores na época conhecidos. O primeiro pregou, eu falei, meu Deus, eu tô na prova. E eu fui pregar, muito simples, que eu sempre fui simples. Sim. E eu pregando, Deus me deu uma revelação, Deus curou uma mulher dos rins, Deus arrebatou a cura, foi instantânea, todo mundo viu, e depois daquilo, todo mundo assim,
ouviu falar desse pregador. E eu preguei nessa vigília e depois eu estava pregando dentro de uma casa. Como eu disse aqui, pregava em bar, pregava em congresso, mas pregava na rodoviária. Sim. Eu nunca neguei o púlpito, porque o tamanho do púlpito não é vergonhoso. Você precisa pregar, você precisa servir a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é aquela igreja de 1000 membros, mas é a igreja de Cristo de 2 membros. Sim. Você que tem essa chamada, nós que temos essa chamada, devemos ter esse entendimento. Não devemos escolher lugar para pregar. Nós fomos chamados para pregar. Pastor, mas voltando lá atrás, o pastor falou que depois que o pastor foi batizado com o Espírito Santo, é que as coisas começaram a mudar. Uma pessoa que está escutando, né, o cara tem essa chamada, o cara tem essa chamada não, essa vontade, que ele não entendeu que é um chamado ainda, e ele não é batizado com o Espírito Santo, como é que ele deve caminhar? Ele deve caminhar com o entendimento seguinte, que a Bíblia diz que nós somos casa do Espírito Santo. Já mora em nós. O Espírito Santo já está aí dentro de você. O que nós devemos fazer é buscar a Deus, para que isso flua. E outra, tudo é o tempo de Deus. Sim. Na minha vida aconteceu tudo muito rápido. Tudo na minha vida foi muito rápido. Começou quando eu era pequeno, muito novo, com muitas responsabilidades. Tudo na minha vida foi muito rápido. Talvez você que está me ouvindo vai demorar mais um pouco, mas vai acontecer. No momento certo ele vai fluir, mas enquanto ele não flui, nós devemos fazer a nossa parte, orar. É porque foi a gente que nasceu no berço evangélico, foi muito pregado que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Sim. Então na nossa cabeça a pessoa só tem o Espírito Santo se a gente manifestar o dom de falar em línguas. Mas eu creio que Jesus tem uma parte na Bíblia que fala que Jesus soprou o Espírito dele sobre todos os discípulos, e depois ele tinha dado a promessa que quando ele subisse o Espírito viria. Sim. Então a gente tem que quebrar essa barreira, porque as pessoas acham que a evidência do Espírito Santo é falar em línguas, mas isso é um dom que só vai se manifestar ou não, mas não significa que o Espírito Santo não habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Com certeza. Né, pastor? O fruto do Espírito, né? O amor, a compaixão, a paciência, tudo isso é um sinal que o Espírito Santo habita em você. Então se a pessoa tem a vontade de pregar, se esse é um chamado, que nem todos vão pregar em cima de um púlpito, nem todos foram chamados para pregar para 500 pessoas. Sim. Às vezes você foi chamado para pregar para uma pessoa e ela vai aceitar Jesus, e o seu galardão no céu vai ser grande. Então o difícil é você tentar imitar uma pessoa, você tentar ter os frutos daquela pessoa, mas você não sabe a caminhada que ela teve, e você não foi chamado para isso, porque o maior fracasso do cristão é ele se movimentar numa área que Deus não chamou ele para se movimentar. O maior perigo nosso hoje é estar aonde Deus não quer que a gente esteja. O que a gente deve priorizar é a vontade de Deus. Sempre a vontade de Deus. Buscar estar. A gente não tem que estar aonde a gente quer estar. A gente tem que estar onde Deus quer que a gente está. Sim. E a vontade de Deus vai gerar em nós o amor de estar ali. Então não tem conversa. Porque a nossa vontade ela é boa. Pode ser boa. A nossa vontade ela é agradável para nós, mas a nossa vontade ela não é perfeita. E a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Sim. Continue, pastor. Aí o pastor começou a pregar. Conta aquela história da rodoviária. O pastor estava na rodoviária. A gente estava na rodoviária orando. Orando não, né? Esperando o ônibus, né? E uma das jovens trouxe uma pessoa, né? Que estava ali embriagada, que não estava muito bem. A gente começou a orar. Aquela pessoa começou a vomitar. A gente pode dizer que havia ali um processo, né? Um momento de possessão também. E a gente ali estendeu as mãos, começou a orar, no meio da rodoviária. Aquilo, eu já foi olhando. Já foi impressionando também, né? Sim, já foi olhando, e a gente era muito jovem, né? Só que a pessoa saiu de lá, parecia que ela não tinha sarado, tinha tomado um banho de água gelada, bem. Olhou pra gente, agradeceu, abraçou e pegou o caminho de ir embora, não voltou pro bar. Pegou o caminho e foi embora, e aquilo alegrou o nosso coração, né? E a gente era disso mesmo, a gente orava. É o endemoniado de Gadara, né, pastor? A Bíblia fala que as pessoas prendiam ele no cemitério com corrente e as correntes não seguravam. Sim. E as pessoas chegou lá depois, Jesus expulsou, cara. O cara ficou normal, o cara ficou são.
Só que as pessoas não se importaram. Quando viram ele, as pessoas ficaram bravas porque os espíritos que estavam nele foram para os porcos se mataram. Então as pessoas se preocuparam mais com os porcos que se perderam do que uma vida que foi restituída. Sim. Mas aí se manifestou, como é que foi? Vocês ficaram com medo porque foi o primeiro? Não, o primeiro não foi, né? A gente já tinha, na época da comunidade ali da Deus é Vida, teve um tempo ali de libertação, porque Herculândia, naquele bairro, era um bairro, assim, humanamente dizendo, né? Um bairro difícil. Sim. E ali tinha muita manifestação, e havia muito... E Deus usava muito o pastor Manuel nessa área. Pessoas eram libertas, de libertação, e não voltar mais pro caminho e ser crente. Sim. E a gente viu muito aquilo, e pra gente ver, a gente queria muito. E Deus usava muito o nosso líder, né? O Maxwell, nessa área. Ele era muito usado nessa área, na área espiritual, ele era muito usado. Então a gente sentiu o desejo, né? E o primeiro, pastor, que o pastor viu assim, um demônio se manifestar, qual foi a reação? Não, o primeiro a gente sempre tem medo, né? A gente recua, fica com medo, porque não é algo normal, né? A gente sim. Mas aí depois a gente acostuma, né? Porque você está em oração, você está em consagração. E outra, é aquele negócio, é que nem eu sempre falo, quando a gente sabe que a gente tem um encontro com Deus, a gente sabe que a gente está fazendo para o reino. Não é uma questão de, eu sou santo se eu colocar a mão, não. E sabe que não é pelo nosso nome, porque o nosso nome não tem poder de expulsar nada. Sim. Né? É no nome de Jesus, e a Bíblia fala que no nome de Jesus, o nome dele tem todo o poder, o nome dele está acima de todos os nomes. Então, se você se encontrar numa situação dessa e você usar o nome de Jesus e o demônio não sair, não é demônio não, cara. Tem que orar, tem que mandar embora. Tem que mandar embora no nome de Jesus e já era. Sim. E daí, pastor? O pastor ficou bastante tempo com esses jovens, nessa igreja, com esse pastor? Fiquei bastante tempo ali. Foi uma experiência de Deus, né? E quando eu fui para a Assembleia de Deus, a minha irmã já era, né? Da Assembleia de Deus, a minha outra irmã, a Duda, né? Ela era batizada lá. Foi batizada lá, né? Na Assembleia de Deus de Madureira, né? E depois, com o tempo, eu fui para lá. Foi o Luciano também. Foi a tropa. Foi só eu e o Luciano, né? O Maxwell ficou, os outros meninos ficaram. O Milo andava com a gente, mas o Milo nunca foi da Deus é Vida, né? Ele era da Vitória de Cristo. Sim. E quando a gente foi para a Assembleia de Deus de Madureira, também foi um tempo muito bom, onde a gente começou a conhecer, né, o campo, começou a conhecer os irmãos. A gente viveu ali também um tempo de salvação naquela época, um tempo de transformação, onde Deus salvou muitos jovens, onde Deus fez uma obra muito grande. E nesse momento eu nunca pensei, né, no ministério pastoral. Nunca havia passado. Eu gostava de pregar, gostava de ler, gostava de ajudar, na verdade, eu sempre gostei de ajudar. A minha vida foi ajudar. Minha vida nunca foi estar na frente. Minha vida foi sempre querer ajudar para ver acontecer. Sim. Eu tô ali para ajudar. Eu dizia que eu dava mais fruto auxiliando do que mesmo fazendo. Só que Deus tem os seus caminhos, né? Sim. Deus tem os seus trabalhar, né? Isso aí não tem para onde correr, não. Aí o pastor começou como obreiro. Assembleia de Deus. Ali eu comecei como cooperador, né? Na Assembleia de Deus é cooperador, nas portas. Eu me lembro que eu chegava muito cedo, sempre cheguei cedo na igreja. Eu sempre, até hoje chego, mas sempre cheguei, isso é meu. Chegava às 6 horas, 6:30, abria tudo, ia orava até o pastor chegar, ou o obreiro chegar, ficava na porta. Meu anseio era servir a igreja, chegava, abria o banheiro, fazia as coisas, por mais que lá já existia quem fazia, né? Sempre tem os irmãos que já sempre um mais antigo fazia, mas o que dava para mim fazer, eu sempre fiz. Aí, quando eu comecei a ter essa experiência de ficar na porta, de auxiliar, para mim foi muito bom, porque é uma experiência humana. O obreiro de porta, ele precisa ser humano, porque ele recebe, né? Sim. E precisa estar preparado, porque todo tipo de pessoa entra na igreja. Sim. Então a gente precisa estar sempre preparado para receber todo tipo de pessoa. E a gente precisa estar sempre animado. Sim. Se você não está animado, você não tem que ficar na porta. Você tem que sentar. Porque vai chegar pessoas ali, porque pessoas vão para a igreja por gratidão. Mas muitas pessoas vão para a igreja porque estão passando um problema e quer a solução. Então a pessoa já vai chegar ali amargurada. Se te pegar amargurado também, Já era. você já vai matando o culto da pessoa antes de começar. Então se você está animado, da pessoa chegar, dar a paz do Senhor e já falar que só é vitória e
e tocar o barco, para a pessoa já começar a sentir Deus na porta da igreja. Isso quantos anos, pastor? O pastor foi para a igreja Madureira? Não vou me lembrar muito bem. Na Deus é Vida, 13, 14, 15. Eu acho que foi lá do meio do 15 ao 16. O pastor era trajado, o pastor era de camiseta social. Você ia pra escola, não ia de gravata? Na época da Deus é Vida de gravata eu não cheguei não. Mas na época da Deus é Vida eu ia de só no social. Sapato social, camisa pra dentro, cinto, pai. gola fechada. Referência pra você ver. Fechada até aqui, ó. Era terrível. Os meninos falavam, o pastorzinho. Pastorzinho. Tava profetizando, não sabia. Pastorzinho pra cá. Foi Caifás que falou, foi Caifás que falou que era preciso ele morrer por todos, e ele profetizou a morte de Jesus. Sim, não foi? sim. Então ele já tava profetizando na vida. Profetizando. Pastorzinho pra cá, pastorzinho pra lá. E pra mim nunca foi uma barreira. Sim. Aí depois da porta, diácono. Porta, fui pro diaconato, né? No diaconato eu já era casado. Mudou muita coisa. Conheci a Larissa sempre foi da igreja ali, né? Assim, sempre, na questão de sempre quando eu conheci ela ali, ela já tava ali. Agora, eu não cortando o que você vai falar, duvido você falar a cantada que você deu na pastora Larissa. Rapaz, aí você me quebra ao vivo. Fala, como é que foi? Não, a Larissa, quando a gente se conheceu, ela já servia a Deus ali, né? Sim. Segundo ela, eu dizia que não me via, tal, na igreja. Como é que não me via? Eu pregava todo dia, pai. E a cantada? Pastor, ela já era da Assembleia? Já. Larissa já servia a Deus. E a cantada? Aí eu falei pra ela, né? Se eu podia pisar no pé dela, ela perguntou por quê. Aí eu falei pra ela, porque lá em Josué tá escrito que tudo que eu pisasse nas plantas dos meus pés será meu por direito, né? Não esquece, filho. Tá aí até hoje, quantos anos? Mano, até hoje, vai fazer 7 anos só de casado, junto 8 anos e meio. Meninão. Era um menino de tudo, né? Assim, ela também, né? Sim. E a Larissa era uma pessoa que, quando a gente começou a namorar, até antes de namorar, a gente começou a observar. Porque, ó, você que tem uma chamada de Deus. Mas eu vim do mundo. Você já veio do mundo. Então você, né? Você já veio do mundo. Mas se você tá da igreja, tem uma chamada de Deus, você tem que entender que você só vai exercer a chamada de Deus se a sua casa estiver bem. Não tem outra coisa. A casa tem que estar bem. E a Larissa é uma pessoa que eu acabei de dizer que a minha vida foi dentro da igreja ali, sempre. E quando não era dentro da igreja, quando eu estava fora da igreja, o assunto era, e quando eu falo em igreja, eu falo Cristo, o assunto era Deus, era Espírito Santo, era transformação, era libertação. E a Larissa, nos jovens, sempre estava. Reunião, Larissa, sempre estava. Larissa já foi tesoureira de alguma igreja? Foi tesoureira. Larissa foi secretária? Já foi secretária. Larissa diaconiza? Larissa diaconiza. Larissa já fez visita? Larissa já foi do grupo de louvor? Ela já foi do grupo de louvor. Larissa já foi tia das crianças por muitos anos? Tia das crianças por muitos anos. Então a Larissa é uma pessoa que fez tudo dentro da igreja. E já teve uma facilidade, né? Pra tanto ela como eu. E quando a gente começou a namorar, e a gente namorou 1 ano e meio, né? E casamos. Quando casou, a gente foi embora pra rancharia. Passamos uma dificuldade 3 meses lá e voltamos pra Herculândia. E quando a gente voltou, já era o pastor Maico, né? Que já estava servindo a Deus. Eu não peguei, né, a chegada do pastor Maico. Eu fui embora alguns dias antes da chegada dele. E quando eu voltei pra Herculândia, outra coisa para você entender. A gente falou aqui da oração, que eu sempre orei, sempre jejuei, sempre li, sempre consagrei. Só que quando eu fui para a rancharia, eu fui sem a direção de Deus. Isso que eu ia perguntar. E você vai perceber quando você passar uma situação na vida que está sem a direção de Deus. Chegou uma hora que eu disse para Larissa, não é a vontade de Deus. Eu tenho que voltar. E Deus vai fazer por onde a gente voltar. E deu certo a gente voltar. E quando eu entendi que não era a direção de Deus, o próprio Deus me fez ver isso. Porque no anseio da pressa, no anseio de querer algo, de conquistar algo, de achar que o problema é a sua cidade, de achar que o problema é o lugar que você está, as pessoas que moram. Para mim, esse era o anseio, mas não era a vontade de Deus. Chegou a ser um orgulho, pastor, assim, na questão que o pastor fala, o pastor já estava pregando um monte de lugar, daquele ser pequeno ou não? Não tinha um orgulho? Não tinha um orgulho da questão da cidade ser pequena, era mais questão financeira.
A gente queria melhorar também financeiramente. Quem não quer, né? Com certeza. E a gente optou de ir para lá. Até ontem veio uma lembrança, né, no meu Facebook de 2016, dia 11/10/2016. Eu estava na rodoviária, saindo de Rancharia, indo para Herculândia para ver se arrumava o serviço. A Larissa ficou uma semana lá ainda me esperando. O meu serviço, voltei, busquei as coisas, voltei. E eu orando dentro do ônibus, eu tirei uma palavra pelo celular, que eu estava sem a Bíblia, e caiu nos Salmos, que não me lembro agora o texto, mas que diz que você beberá do ribeiro, levantará a cabeça e continuará andando. E eu salvei aquele print, e ontem veio essa lembrança, porque eu não postei no mesmo dia. Eu postei essa lembrança, eu postei em 2018, que eu tinha encontrado na época no meu celular. Mas é uma lembrança de 2016, que eu beberia do ribeiro, levantaria a cabeça e continuaria andando. E aquela palavra foi um fôlego para nós. E quando eu entendi que eu estava sem a direção de Deus, eu comecei a ver. Porque quando a gente está sem a direção de Deus, a gente pensa que tudo está contra a gente. Jonas estava no barco. O que a Bíblia diz que o vento era o quê? Contrário. O que é um vento contrário? Um vento que impede o barco de continuar andando. Só que se a gente for interpretar, quem que estava na direção errada aqui? Jonas. E para Jonas o vento é o contrário, mas na verdade quem estava ao contrário era Jonas, o vento estava certo. Quando a gente está na direção errada, que as coisas começam a apertar, a gente fala, tá tudo ao contrário. Não é. Só quer levar a gente para a direção certa. E quando a gente voltou para Herculândia, já estava o pastor Mike, e a gente começou ali a servir, continuou servindo, né, no diaconato. E o pastor Mike, assim, a primeira impressão, você chegou lá, você já era acostumado com o pastor anterior. Sim, com os pastores, com a igreja, com os irmãos. O pessoal. Aí, quantos anos o pastor ficou em Rancharia? 3 meses só. 3 meses. 3 meses. Aí o pastor chegou lá, já estava tudo mudado. Sim. Eu saí, era um, quando eu voltei era outro. Já estava começando a ser a cara do pastor Mike, né? A pegada do pastor Mike, como é que foi? Para o pastor dar continuidade no que o Rony citou aí agora, falar para quem nos ouve aí, né, pastor, a importância da pessoa certa, né? Porque a gente pode imaginar, né, no caso da pastora Larissa, o pastor tem toda a sua trajetória, né, trabalhando na igreja, fazendo por amor a Cristo. O pastor pegasse uma pessoa que não levasse também essa vida, como seria, né? Que nem o pastor disse que a Larissa já era da igreja, né? Depois que o pastor chegou na Assembleia. Só que a Larissa também já tinha uma trajetória, né? Que nem você falou, ela trabalhava bastante na igreja. E isso também é muito importante, né? Para quem nos ouve, né, pastor? Porque é um fato que a gente tem que se ligar muito. Porque às vezes a gente quer antecipar o tempo, a gente quer escolher as pessoas. Sim. Às vezes a gente olha, não, aquela pessoa, e às vezes não é, né? Sim. A gente tem que ter o segmento, tem que estar na direção para que as coisas andam bem. Porque numa situação que nem o pastor falou, às vezes a gente... um modo de falar, a gente pode quebrar a cara lá na frente, porque, querendo ou não, se a pastora também não tivesse um entendimento de estar por dentro das coisas cristãs, tá dentro da igreja, tá? Não seria mais fácil, seria mais difícil, né? Seria muito mais difícil, provavelmente impossível, de você exercer ainda mais um ministério. Com certeza. Diaconato, depois o presbitério, pastoral, evangelista. É muito difícil. Se a pessoa não tiver... Porque em Provérbios, Salomão ele vai dizer que o pai ele deixa uma grande fazenda. Só que quem dá a esposa é Deus. Então a maior herança quem pode dar é Deus, né? E a mulher, ela sabe, ela edifica a casa. Então você não consegue exercer nada. Em qualquer área da nossa vida. A gente está aqui citando pastoral porque é o que eu exercito. Em qualquer área da nossa vida. Se a gente não tiver uma pessoa para ser companheira, para nos ajudar, a gente não consegue prosperar. Não adianta, a gente não consegue. E eu costumo dizer, as pessoas que conhecem muitas vezes a gente, que conhecem muito mais tempo, diz assim, usa aquela frase, né? Ó, que benção, né? Não casou com o Bruno que prega. Ó, acho isso uma benção, Bruno que isso, Bruno... Não, irmão. A benção mesmo é a Larissa. Eu costumo dizer, tem dia que quando eu brigo com ela eu fico até com medo, porque eu sei que Deus ama ela demais. Eu fico até com medo, eu falo, meu Deus, me perdoa, né? Quando a gente discute assim, porque eu sei que Deus tem um amor por ela, e eu sei disso, porque Deus já falou comigo. Em outras mesas, né? Você sempre falou isso pra nós. Sim, em outros momentos eu sempre falei isso pra vocês. E ela é uma pessoa de oração. O que me ajuda é isso. Larissa ora, ela tem um compromisso, ela tem responsabilidade com as coisas de Deus, ela gosta das coisas muito certas, ela quer as coisas bem feitas. Então, isso é meu também. Só que ela tem mais do que eu. Então é aquilo que te completa. Então
Então quem olha pro lado de fora vê o espetáculo, a hora do show, mas no bastidor quem segura a barra também é ela. E o que o Fernando disse é muito importante. Se a pessoa não tiver na mesma visão, não dá certo, tá? O pastor chegou lá na igreja e era o pastor Mike. O pastor Mike eu conhecia de ver na sede, né? Sempre estava na sede. Brincava com os meninos de Herculândia, né? Chegava, brincava. Mas nunca teve esse contato mais particular. Mas quando eu cheguei em Herculândia, eu já cheguei para trabalhar na roça. Então não tinha muito tempo. Então eu voltei para arrumar um serviço na roça. Como eu já estava casado, eu precisava de um serviço, né? E eu trabalhando na roça, eu trabalho de domingo a domingo. Isso no diácono. Não, ainda não. No cooperador ainda. Cooperador ainda. Aí quando eu cheguei, que comecei a trabalhar na roça, o pastor Mike foi em casa, né? Fez uma visita para mim, uma visita para Larissa. Orou pela gente. Eu falei, não, pastor, meu coração é assembleano, né? A gente foi, voltou, mas a gente foi e voltou. A gente é assembleano, a gente tá com o senhor lá para te ajudar. Só que no começo que exercício no ministério foi o horário do serviço, que eu trabalhava de domingo a domingo e eu não tinha folga. Então eu saía às 7 horas da casa da manhã e voltava às 8 horas da noite. Só que a Herculândia sempre teve oração, da segunda a sexta às 11 horas. Então eu sempre estava nas orações quando eu conseguia. Ia na segunda-feira e depois ia na sexta. Porque não dava para ir todo dia, porque você chegava quebrado do serviço. Então você conseguir conciliar as duas coisas é muito. E depois que eu saí, comecei a trabalhar com meu irmão, né? Vendendo muda, que a Herculândia é onde gira muito dinheiro. Eu lembro uma vez que nós estávamos em São Paulo. E da cidade de São Paulo, meu irmão falou, vamos no Brás, do bispo, né, do nosso bispo. Eu falei, vamos, nunca tinha ido. E eu lembro que aquele dia, eu tinha lido, eu tinha orado, e eu tinha perguntado para Deus, né, eu falei, eu quero, porque eu vim contando aqui uma história, que a minha vida inteira foi igreja, monte, oração, visita, ajudar as pessoas, evangelizar, e agora acabou, não tem tempo, por causa do serviço. E se você tem essa oportunidade que está nos ouvindo, Paulo diz assim, o casado cuida da sua casa e os jovens cuidam das coisas de Deus. Então você que é jovem, não perca seu tempo, não perca a oportunidade, não perca, faça a obra de Deus com toda a força que você tem. Minha faculdade, faz sua faculdade também, faz seus projetos também, seja um advogado, seja um juiz, seja um promotor, seja um arquiteto, mas seja um advogado crente, seja um juiz crente, seja um promotor cheio de Deus, seja um arquiteto batizado com o Espírito Santo. E casado, as responsabilidades começou a multiplicar. E eu tinha que pagar, tinha que ter conta. E graças a Deus sempre tive amigos para me ajudar, meus irmãos para me ajudar. E voltando, e naquele dia eu tinha orado, porque a leitura eu nunca deixei, sempre li. E muda é assim, separa o caminhão e espera o cara vir comprar. E até o cara vir comprar, ia lendo, meditando na palavra, ouvindo um hino. E meu irmão chamou a gente, vamos lá no Brás, falei, vamos. Aí a gente estava no culto, nesse dia, né, o bispo não estava, quem estava era o pastor Eduardo, que é um dos pastores ali na capital de São Paulo, de uma das igrejas, né. E ele pregou uma palavra sobre Ismael, o filho de Abraão, que eu tinha citado. Ele falou que Ismael estava no deserto, e Agar havia deixado Ismael para morrer, porque não havia mais água e pão, que havia acabado. E Agar não queria ver o seu filho morrer, e por isso que ela deu o tiro de uma flecha de distância, ficou distante. Por misericórdia, que ela não queria ver. Ela amava, ela não estava abandonando por irresponsabilidade. Sim. Ela estava deixando porque não tinha mais o que fazer. Só que o anjo apareceu para Agar e falou, eis aí uma fonte. Deus ouviu a oração do menino e ele liberou uma palavra. E eu estava sentado lá no Brás, tem um monte de coisa. Eu lá no Brás, sentado lá em cima, eu me lembro que o pastor Eduardo liberou uma palavra. Ele falou assim, você que chegou aqui e está deixando o seu Ismael no deserto lá por falta de pão. Eu entendi que a falta de pão é a falta de tempo. E o Ismael para mim era o meu ministério. Ele falou, fique em paz, eu já ouvi suas orações, o poço está aí, ou seja, Deus vai providenciar a situação. E quando eu voltei daquela viagem, eu me lembro que eu voltei daquela viagem e falei pro meu irmão que não ia mais viajar, fui trabalhando de uma coisa aqui, outra coisa ali, e depois de alguns meses, onde teve a oportunidade, né, de eu dirigir a primeira igreja, que bateu com aquela palavra que foi dada pelo pastor.
Deus havia usado o irmão também para me falar algumas coisas concernentes ao ministério pastoral, mas do diaconato presbitério, como presbítero eu dirigi a primeira igreja. Pastor, como é que chega como é que eu posso falar, o convite para ser um pastor? Porque o pastor estava lá na igreja, o pastor voltou, o pastor estava congregando, o pastor estava servindo a noiva. Como é que chega o convite? Ou é alguém que indica? Como é que é? Quando eu estava ali servindo a igreja, como eu já disse aqui, eu pregava muito para fora. Minha vida era pregar. E quando o pastor Maico chegou, eu freiei. Eu evitava muito de sair, ficava mais nos cultos. E a gente formou uma amizade muito grande, primeiramente como pastor e segundamente como amigo. E às vezes eu recebia convite para sair para pregar, eu nem ia, porque eu queria estar ali ajudando, queria estar ali auxiliando. Aí ele me levou ao diaconato ele mesmo me levou ao presbitério, né? E curiosamente, o Luciano, que começou lá atrás comigo com 13, 14 anos, a gente foi levado junto ao diaconato no mesmo dia, a gente foi levado junto ao presbitério, né? Então para mim isso é uma honra. E quando a gente ali servindo, eu me lembro que tudo que acontecia ele me chamava: vamos lá orar por isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ele começou a me dar indício que Deus tinha uma chamada na minha vida também ao ministério pastoral. E é o que eu não pensava. E quando isso começou a surgir, eu comecei a orar a Deus, pedindo a Deus que, se Deus tivesse algo comigo nessa área, para que primeiro Ele me preparasse. E foi nesse tempo que eu convivi sendo ministrado e pastoreado pelo pastor Michael, que eu comecei a ter uma visão ampla concernente ao pastoreado. Porque o líder, ele tem uma visão, ele tem que ter uma visão ampla, ele tem que enxergar, ele tem que ver, E eu comecei a aprender. E todo tipo de situações, bênção ou problemas, eu sempre estava junto. E aquilo foi uma experiência para mim. E eu me lembro que eu estava na sede, última reunião do ano, não me lembro que ano que é. Eu lembro que o Kaique tinha, acho que 1 mês ou 2 meses. Então, 1 mês ou 2 meses. E eu me lembro que o pastor Reinaldo, nosso vice-presidente, estava fazendo uma oferta. Levantando uma oferta, era a última reunião do ano para abençoar. Eu lembro que eu estava sentado lá fora. E ele, aí ele pegou e falou: você talvez está aí e não tem uma oferta. Eu tinha. Tanto é que eu ofertei a célula que eu tinha. Só que ele falou assim: só que você quer ofertar algo mais. Ele falou: oferte sua vida, põe no altar. Naquele momento eu abaixei a cabeça. Falei: Deus, talvez você não vai escutar essa oração, porque a minha esposa não está falando isso, meu filho que acabou de nascer, saiu da barriga, está aqui. Mas eu estou ofertando como cabeça da minha casa. Eu me oferto a minha esposa e oferto meu filho. Está no seu altar. Porque Deus já vinha falando comigo, Deus usou o irmão, Deus usou, e usava mesmo, sim, de falar, mas nunca usou amplamente. Alguém no microfone me chamava no final do culto e me falava. Eu nunca falei pro meu pastor que Deus havia me falado, nunca falei pra minha esposa, só falava pro Luciano. O Luciano não tinha boca, não falava, eu falava com ele pra gente orar junto. E depois daquela reunião, acho 2 dias depois teve o culto, o pastor Michael me chamou, disse que o pastor Fábio havia, me feito um convite. O pastor Fábio é o pastor presidente. Pastor presidente. Eu fui, conversei com o pastor presidente, a gente viu que dava para ir, né? E eu fui ali para Oriente, que foi minha primeira experiência como pastor. Fiquei em Oriente quase 2 anos. Peguei a pandemia, um momento muito difícil da igreja. Do lado de Marília morreu muita gente. E Oriente foi uma escola. Herculândia é uma faculdade, Oriente uma escola. Ali eu vivi de tudo. De tudo que vocês pensarem, ali eu vivi. Em pouco menos de quase 2 anos. De estar lá em cima e estar lá embaixo. De tudo. Ali foi minhas primeiras experiências. Porque até então eu tinha experiências como auxiliar. Agora eu estou tendo como pastor. Eu tinha experiência de falar assim, se, agora eu não posso falar se, agora sou eu. Tem que ser. Não tem que ser. Vou fazer você assim, você, né? É você e você. Ali eu tive a minha primeira experiência. Depois dali a gente transferiu a igreja para Pompeia. Fiquei servindo Pompeia até o Ademir ser mandado para lá.
E quando o Ademir foi mandado, eu voltei para Herculândia. E isso é algo muito importante, é a vaidade. Se eu sou vaidoso, eu não volto. Porque, eu sou pastor, vou voltar para ser pastoreado? Não. Eu sou servo. Então não tem essa vaidade comigo. Eu voltei para servir onde eu amava, né? E eu fiquei pouco meses também em Herculândia e já vim para cá, para pastorear. Mas uma das dificuldades da vida, tanto do pastor como do missionário, é sua família. Quando você vê lá que Deus falou para Abraão, sai da sua parentela. Depois você vê lá que o próprio Cristo diz, aquele que não deixar sua família por amor de mim não é digno de mim. É a família, é a falta. Porque eu sou um filho muito apegado, eu gosto de estar na casa da minha mãe. Toda vez que eu morei em Herculândia, todo dia eu ia para casa da minha mãe, quando eu tinha uma oportunidade. De manhã eu levava o Kaique, tomava o café com a minha mãe. Domingo eu estava lá para comer o macarrão com a minha mãe. E eu não tenho isso hoje. Para mim é muito difícil você ter essa experiência familiar com seus irmãos, com sua mãe, com seus sobrinhos, de você estar. Porque eu sempre fui, então eu sempre estava na casa da minha mãe. E o ministério tem isso. Tem que estar disposto. Tem que estar disposto a renunciar a muita coisa. Sim. Aí o pastor voltou para a igreja, para Herculândia, ser pastor ali, e para vir para a vila, como é que foi o chamado? O mesmo convite, chegaram no pastor? Sim. Para vir para a vila eu fui pregar na sede, né? Então, depois que eu preguei, o pastor me fez o convite para vir para cá. E houve toda uma situação, né? E quando eu fui para ser indicado para cá, foi também mais um desafio, porque tudo que você vai fazer é um desafio. E Deus já tinha falado algumas coisas comigo concernente a alguns desafios que eu ia enfrentar. E quando você aceita, você tem que entender o seguinte, que você está aceitando uma responsabilidade. Sim. Você está se colocando, a responsabilidade é sua. Você tem que entender isso aí. Se você está indo, você tem que estar disposto a ganhar e a perder, a sofrer e a sorrir. Chamada pastoral, chamada de missionário, chamada de quem serve a igreja, tem que estar disposto. Você não pode entrar numa chamada de Deus e achar que você vai viver 24 horas sorrindo. Isso não existe. Pastor, e nesse período, o que passou na cabeça do pastor por conta do pastor estar na primeira igreja e depois receber um convite para estar junto conosco aqui na Vila Escócia? O que passou na cabeça do pastor pela dificuldade que o pastor teve lá, a experiência que o pastor teve lá? O que passou na cabeça do pastor? Como seria a experiência aqui? Sim, sem conhecer ninguém. Sim, porque quando eu fui para Oriente também eu fui sem conhecer exatamente ninguém. Segue um tiroteio. Tô indo, né? Tô indo bradar lá. Conhecia já algumas situações que tinham passado, como fui para cá também, eu já sabia algumas coisas. Mas conhecer, a gente não conhece. Sim. E quando você tem uma experiência, né? Que não foi para mim, não foi uma experiência ruim, Oriente. Foi algo que eu passei, que eu vivi e que para mim me amadureceu. Mas quando eu fui para vir para cá, é como Paulo, as cartas aos Filipenses. Paulo ele manda uma carta aos Filipenses, no capítulo 1, que ele diz assim: eu me alegro quando eu me lembro de vocês. Se a gente for lembrar, esse Paulo que mandou essa carta é em 62 depois de Cristo. Ele está preso, ele está em Roma, ele está preso. Mandou uma carta, alguém foi lá, Profodito, buscou a carta e levou para a igreja. Só que esse Paulo que diz que se alegra quando se lembra de Filipenses é o Paulo de Atos 16, que quando estava em Filipe, expulsou um demônio, foi levado para a praça, arrancaram a sua roupa, bateram nele e em Silas, levaram preso para uma prisão escura, onde eles ficaram ali perdendo sangue, com hemorragia, quase morrendo, mas orando e cantando. Sim. Deus enviou o terremoto e depois livrou eles. Só que a experiência que Paulo teve em Filipe foi uma experiência de perder as roupas, de ficar nu na praça diante de toda a cidade, de apanhar a noite toda e ser jogado numa prisão. Mas depois de muitos anos, quando ele via a carta, ele falou: eu me alegro. Por quê? Porque Paulo ele não via todo esse problema que eu acabei de citar. A visão de Paulo estava na moça que ele libertou. Sim. A visão de Paulo estava no carceleiro que ele salvou. Sim. A visão de Paulo estava na Lídia, a vendedora de púrpura que ele pregou e aceitou. A visão de Paulo estava nas mulheres que lavavam as roupas aonde eles pregavam. Sim. E aceitou.
Então, em Filipe ele apanhou, mas ele ganhou alma. Em Filipe ele sofreu, mas ele ganhou alma. E quando houve essa oportunidade, eu botei na balança, qual é maior? Aí eu lembrei do que Paulo fala, que toda pressão desse mundo não se comparará com o peso da glória. Então, se eu ponhar as minhas dificuldades, ponhar o que eu ganhei pro reino, não para mim, pro reino sempre será maior. Então é isso que a gente avalia. E até hoje a gente vai avaliar isso. Quando a gente passa pressão, a gente tem que avaliar. Porque a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de alegria. Aí você pensa, cara, como que o cara vai sentir alegria de lembrar de um lugar onde ele só apanhou? Só que é onde você foca. Se você foca no problema ou se você foca no que Deus fez. Os discípulos quando eram perseguidos se alegravam, né, pastor? Sim, se achava, né? Se agradecia a Deus pela oportunidade de sofrer pelo Evangelho. Ele estava sofrendo pelo Evangelho. Aí o pastor já veio para Vila Escócia, Sim. Não conhecia ninguém. Porque sempre todo o começo de tudo é difícil, né? Sim. Você vem para Vila Escócia, você não conhece ninguém, você vai receber uma igreja que está saindo alguém que é amado e ainda é amado por essa igreja. E você precisa agora também ganhar o amor desse povo que aqui está. É uma cultura diferente da sua, é uma maneira, às vezes, Sim. de pensar humanamente falando da sua. Sim. Mas o que acontece? Essa é a grande riqueza do Evangelho. Quando o Evangelho é priorizado, minha cultura pode ser diferente, o meu jeito pode ser diferente, mas o nosso Evangelho, se for o Evangelho, é igual. É igual. Porque o meu Cristo é o seu Cristo, o meu Deus é o seu Deus, a minha Bíblia é a sua Bíblia, Sim. As minhas orientações são as suas orientações. Sim. Então, é isso que facilita, né, ao Evangelho. E Vila Escócia foi uma igreja que nos acolheu muito bem, né? Os irmãos nos acolheu muito bem, nos ajuda até hoje, graças a Deus. A minha família aqui está passando um momento muito bom. Eu falo, todo mundo quando me pergunta de Vila Escócia, eu falo, é a terra que manda o leite e o mel. E eu não falo isso de hipocrisia. Eu falo isso porque quando eu entrei aqui pela primeira vez, foi o que veio no meu coração. Essa terra, ela manda o leite e o mel. E a terra que manda o leite e o mel é a terra que Abraão teve que pelejar para ganhar. Sim. A terra que manda o leite e o mel é a terra que Isaac teve que pelejar para sair água do poço. Sim. A terra que manda o leite e o mel foi a terra que Jacó dormiu no travesseiro de pedra. Tinha gigante, depois lá com Josué. Então essa terra que manda o leite e mel não me ausenta dos problemas. Sim. Mas o meu coração está firmado no leite e o mel, né? Na promessa. Pastor, aí para nós terminar, a última pergunta minha, o Fernando vai ter a dele. Valeu a pena? Valeu a pena. Eu fico com essa palavra. Eu preguei isso na ceia, quando os 10 foram visitar a terra e falaram para Moisés que não era para entrar. Mas Caleb usa essa expressão: vale a pena entrar. Vale a pena, uma expressão que veio do francês, mais de 1960. Essa expressão já existia na França. Pena, valer a pena. Pena, a pena na expressão francesa é algo duro. Sim. Né? É algo difícil. Então, valer a pena, ou seja, valer a pena vale a dificuldade, vale a dureza, vale as lágrimas, vale, tudo isso vale. Então, vale a pena. Para mim, valeu a pena. Arrependimento concernente ao ministério pastoral e até aqui, não tenho nenhum. Eu guardo aquela palavra que Paulo falou. Eu quero guardar essa palavra, né? Peço que Deus me dê força para isso até o último dia da minha vida. Em Atos dos Apóstolos, quando ele diz assim: não tenho mais minha vida como precioso, importa-me que o Evangelho de Cristo seja pregado. Sim. Queria deixar só, a gente tá terminando, igual o Rony falou, um excesso de gratidão, né? Pelo aprendizado mais que nós teve. Para quem não conhece, esse é o nosso pastor, né, que nos direciona aí, que nos ensina, tá conosco aí, nos apoiando cada dia, né, Rony? E agradecer o pastor. E o pastor tem alguma palavra para deixar para os irmãos que nos ouvem, né, sobre uma gratidão que o pastor leva? A minha palavra desse dia que você está ouvindo essa live, diante desse papo que a gente teve, você que vai assistir os cortes,
Vai no YouTube também, né? Tá lá no nosso canal. O completo vai estar lá. O completo vai estar lá, a história completa. Você que assistiu os cortes e ficou curioso para saber o contexto ou mais para frente, vai lá, vai ter a live completa. Mas a palavra que eu trago para você é persistência e acreditar. Você precisa ser persistente, você precisa acreditar. Humanamente falando, provavelmente muitos homens que hoje exercem coisas grandes, humanamente não poderiam. Mas é aquilo que eu disse. Foi aquela chama que acendeu aquele dia, que deu a capacidade para isso. O que toca a obra de Deus não é capacidade, é dependência de Deus. Nós dependemos dele. É obediência a Ele. É entender o que Ele tem na nossa vida. E dizer para você que nunca é tarde. Quando a gente é jovem, o inimigo diz, é novo demais para servir. Quando a gente envelhece, o inimigo diz, já é velho demais para servir. Caleb depois de velho, né, pastor? Depois de 40 anos, ele diz, meu coração ainda queima. É o mesmo, ele vai dizer. Então eu quero ter esse mesmo coração. Não sei até quando, se a igreja vai ser arrebatada, se Jesus vai voltar ou se ele vai me levar. Não sei até quando eu vou, porque eu costumo dizer, eu não sou pastor, eu estou pastor. Porque ser pastor é Hebreus, quando diz que o pastor supremo é Cristo. Eu estou exercendo, eu vivo isso. É a minha vida, pastorear é a minha vida hoje. E até quando? Até quando Deus quiser. Até quando Ele achar, né? Até quando. E eu espero que até quando seja até a vontade dEle, não concernente aos meus erros, mas que seja feito sempre a vontade de Deus. Pastor, nós agradecemos o pastor ter aberto a sua história para nós, para quem está assistindo. Nós esperamos que essas palavras do pastor tenham edificado a sua vida. Isso não é expor alguém a passar vergonha, não. É o evangelho. Isso é o evangelho ser compartilhado, como a gente falou outras vezes. Momento de mesa, quando Jesus sentava na mesa e dividia o pão. Quem é o pão? É Jesus. Jesus dividia da carne dele, da vida dele aos discípulos. E aqui, este vai ser uns momentos que as pessoas vão dividir as histórias dela. Nós esperamos grandemente que tudo isso que o pastor falou venha ter girado uma chave na sua vida. Você que tem um chamado, você que viveu a mesma coisa, você que era uma pessoa que se acha incapaz. E eu volto a dizer, você é incapaz mesmo. Mas porque você está lutando com as suas forças, com o seu entendimento, deixa Jesus entrar. Você já deu chance para tantas outras coisas, você já tentou buscar paz em tantos outros lugares. Dá uma chance não para Jesus, mas dá uma chance para você. Deixa Jesus entrar na sua vida. Nós agradecemos você que ficou até aqui, você que assistiu o vídeo inteiro. Para edificar a sua vida, para transformar a sua vida. E mais para frente vai ter mais, né, pastor? Vai ter mais. Mais para frente a gente vai ter mais papo, vai ter mais pessoas, né? A gente vai trazer aí alguns pastores, né? Sim. Para contar a história, vai trazer pessoas especialistas em áreas também. Sim. Né? A gente quer trazer pessoas que são especialistas em algumas áreas para bater um papo com a gente, para conversar. E esse é um propósito, né? Pregar o reino de Deus, o evangelho de Cristo. É isso aí. Minha parte é só agradecer mesmo a todos que nos acompanham aí, que nos assistem, né? Que Deus abençoe a vida de vocês e continue nos acompanhando aí, que eu creio que Deus não só tem algo para nós, mas tem algo para entregar na sua vida. Se você em algum momento teve alguma dúvida, tem alguma dúvida, né, de algum propósito na sua vida, está aí as histórias, você está acompanhando. Como eu posso dizer, uma experiência. Às vezes, se você tem uma dúvida com um fato, que nem hoje está aqui o nosso pastor, a história citada dele, às vezes você tira essa dúvida e é aquilo que precisava na sua vida para você seguir a Cristo, né? Mas é isso aí, eu quero agradecer a todos aí, de coração, que Deus abençoe vocês. Fique com Deus aí e acompanha nós lá. Nosso YouTube tá lá, os vídeos completos vai ser postado. Nosso tempo de mesa, eu acho 04, o nome que tá lá no YouTube. Acompanha lá e Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E para terminar esse vídeo, o pastor vai cantar um hino? Não, vou cantar não. Vou correr disso aí, viu? Deus abençoe. Até mais. Até a próxima, querendo Deus.